Tudo começa com a garota trancada na prisão, pedindo à irmã que a soltasse. Ela começou a chorar e a implorar, pois claramente não queria estar ali. A irmã olhou para a garota, dizendo que ela não parecia nem um pouco arrependida. Stella disse que aquilo era um castigo por machucar Luke e acrescentou que não era o suficiente. Ela afirmou que sua irmã era filha de uma concubina patética e questionou como ela ousava se comportar daquela maneira. Layla respondeu que ele havia começado primeiro, falando sobre sua aparência e até rindo dela. Ela olhou para a irmã com raiva, pois isso era algo natural, afinal, sua aparência era a prova de um sangue impuro, como Stella havia dito. Leah retrucou que não escolheu sua aparência e que não tinha culpa disso. Pegando uma faca, Stella perguntou se Layla não entendia a situação em que estava e, com confiança, atirou a faca para dentro da cela. Layla ergueu a cabeça, olhando para Stella sem entender o que ela queria. Stella então disse que, se todos a odiavam, por que não morrer? Essa seria a melhor decisão para todos. Rindo do sofrimento de Lila, Stella foi embora. A garota tremia. Estava furiosa e profundamente triste com sua situação. O ódio obscureceu sua mente, pois era a primeira vez que passava por algo assim. Segurando a faca em suas mãos, perguntou a si mesma o que havia feito para que desejassem sua morte. Ela odiava sua aparência, especialmente seu cabelo. Mas se todos queriam sua morte, então a teriam. Com lágrimas nos olhos, Lila prometeu que amaldiçoaria tudo após sua morte. De repente, a garota começou a rir e ficou claro que ela havia enlouquecido. Pouco a pouco, foi voltando à razão e percebeu que estava em um quarto escuro e frio. Mas a prisão não estava completamente escura, pois havia uma vela acesa, que iluminava minimamente o lugar. Também havia um balde de água na cela, mas isso não lhe interessava muito, ela queria entender onde estava. Achava que se parecia mais com uma prisão de filme ou jogo, mas não conseguia compreender sua situação. Subitamente, sentiu uma forte dor no braço. Olhando para a mão, viu que estava sangrando e não era um simples sangramento, mas um jorro contínuo de sangue. Quando recobrou totalmente os sentidos, não entendia o que estava acontecendo ou por que tinha uma faca na mão. Virando-se, viu algo que não esperava. Observando o sangue por um longo tempo, percebeu que estava sangrando muito. Mas primeiro, precisava estancar o ferimento. Seria melhor lavar a ferida, mas não havia pia ali. Sua cabeça ainda girava, mas ela sabia que precisava pressionar o ferimento para parar o sangramento. Primeiro, precisava de algo adequado para pressioná-lo. Olhou para a cama ou melhor, para o tecido que havia ali e pensou que poderia usá-lo naquele momento. Pegando a faca, rasgou o lençol em tiras e pressionou um pedaço contra a mão. Suspirou aliviada por ter encontrado uma solução, mas não tinha nada para amarrá-lo. De repente, lembrou-se do laço de seu vestido. Retirando-o, começou a tarefa de enfaixar sua mão. No entanto, era difícil fazer isso sozinha. Mesmo assim, conseguiu parar o sangramento. Agora, só precisava manter a ferida acima do nível do coração, e a cama serviria para isso. Com um suspiro pesado, aceitou seu destino. No entanto, havia algo que ela não entendia. Layla não sabia onde estava e por que seu cabelo estava tão comprido. Nunca tinha sido assim antes. Então, começou a se lembrar de sua vida passada. E Lila havia trabalhado como enfermeira. Trabalhar como enfermeira era uma alegria para ela. Adorava interagir com os pacientes do hospital. Depois do turno da noite, como recompensa para si mesma, gostava de comprar sobremesas e voltar para casa. Mas, de repente, o telefone tocou. Ouvindo o toque, imediatamente começou a tirar o celular da bolsa. Ao atender a chamada enquanto atravessava a rua, não percebeu que um carro vinha em alta velocidade em sua direção. A situação já era inevitável, o acidente aconteceu. Os transeuntes entraram em pânico ao ver a garota ser atropelada. Pessoas começaram a gritar por uma ambulância, mas já era tarde demais. A última coisa que a enfermeira viu foi a sobremesa que nunca chegou a provar. No entanto, tudo era mais complicado do que parecia. Quando acordou, a garota estava coberta de sangue, com uma faca na mão em vez de um tartelete ocidental. A garota em quem a enfermeira reencarnou chamava-se Layla. Ela era Layla Gencer, a princesa de Grosjery. Seu pai era o rei que governava os Greyjoys, mas sua mãe fora uma prostituta estrangeira. Por isso, seu pai a desprezava, e sua irmã zombava dela, chamando-a de ilegítima. Com uma vida dessas, Layla não poderia ter crescido sendo gentil.
Ela punia os servos pelo menor erro, confiscava terras de nobres menores por trivialidades e descontava sua raiva nos fracos. Leila sentia um ódio especial por Ludwig, que mencionara sua aparência com um assunto sensível para ela. Estava pronta para matá-lo, mas fez outra coisa. Colocou a mão no peito de Lu e o empurrou. E ela não o empurrou apenas de leve, ela o empurrou direto escada abaixo. Louis não conseguiu manter o equilíbrio. Obviamente, o homem sempre ria do cabelo negro dela e, em um acesso de raiva, Lyle o empurrou escada abaixo. Lewis nunca imaginou que um dia enfrentaria as consequências de seus próprios atos, mas agora esse dia havia chegado. O homem estava caído no chão, sentindo dor ao tentar se levantar, enquanto os servos o cercavam, perguntando como ele estava. Lila olhava para ele com raiva, pois ele havia sido cruel com ela. Lewis, o futuro rei, que se casaria com a irmã de Ila. Após esse incidente, Lila foi imediatamente jogada na prisão e permaneceu lá para entender que era culpada diante de Lewis. Era estranho para a garota estar relembrando as memórias de outra pessoa, mas também havia sensações estranhas a envolvendo. Afinal, em essência, a garota havia morrido em outro país, mas agora se encontrava em outro corpo, no corpo de Lea. A enfermeira esperava que tudo fosse apenas um sonho, mas, infelizmente, não era. De repente, a garota ouviu alguém se aproximando. Olhando para frente, viu sua cela sendo aberta. Um cavaleiro estava diante dela e ordenou que saísse, informando que Lila havia sido sentenciada. Assim, a garota foi levada ao seu pai para saber qual era sua sentença. Ela já havia pensado que poderia ser uma execução, mas sua ferida ainda poderia inflamar, e ela queria tratá-la. A garota sentia-se cada vez mais assustada à medida que se aproximava do grande salão. Agora, já estavam lá. O homem olhou para Leila com desagrado, assim como para os guardas. De repente, Lila parou e decidiu pedir algo. A princesa disse que tinha uma ferida e precisava tratá-la. Os cavaleiros responderam que seu pai a esperava. Então, as portas se abriram. A garota ainda não sabia o que aguardava. Na sala do trono, seu pai estava sentado, e ao lado dele estavam sua irmã e Louis. O pai olhou para a garota, esperando que entrasse. Stella e Ludwig também notaram sua presença. Ao ver aquelas pessoas, a enfermeira imediatamente percebeu que eram a família de Lila. Assim que os cavaleiros trouxeram a garota, o homem fingiu sentir-se mal, e Stella começou a acalmá-lo. Ela olhou para Lewis com dor, pois a aparência de sua irmã causava trauma a todos. Lea ficou ali, sem incomodar ninguém, mas, de repente, foi chamada. Stella começou a gritar com a garota, dizendo que ela ainda estava viva, que havia empurrado um homem escada abaixo e agora ousava mostrar seu rosto repulsivo. Subitamente, Stella agarrou um fio de cabelo de Lila, causando-lhe dor, e ordenou que ela se ajoelhasse diante de Lewis e implorasse por perdão. A garota se sentiu humilhada, pois Stella estava fazendo isso diante de toda a corte. Não era de se admirar que Lila tivesse se tornado tão cruel. Mas, de fato, Lila havia empurrado Lewis escada abaixo. Abaixando a cabeça diante do homem, a garota perguntou se ele estava ferido. Stella bateu o pé com força, dizendo que, se ele realmente tivesse se machucado, nada teria terminado tão facilmente. Ela repreendeu sua irmã, perguntando se ela entendia o quanto de dor Louis havia sentido mesmo com apenas um toque de suas mãos. Enquanto Stella repreendia, Lea percebeu que estava sendo corrigida daquela maneira pela primeira vez desde seu estágio como enfermeira. Lembrou-se de como, naquela época, os colegas mais experientes também costumavam gritar com os estudantes. Stella perguntou se Lila estava ouvindo. De repente, um homem falou com a garota, mencionando o nome Louis e afirmando que ele era o futuro rei. Ele perguntou se Lila entendia isso. A garota entendeu que, mesmo que a dona original daquele corpo tivesse crescido em condições difíceis, o fato permanecia, ela havia ferido outra pessoa. Mas tudo poderia ter terminado de forma ainda pior. No entanto, ela já estava acostumada a ser repreendida por médicos e enfermeiros mais velhos. Mesmo assim, desta vez, ela não havia feito nada. Leila sabia que era culpada e declarou que estava pronta para aceitar qualquer punição, não importava o quão severa fosse. O homem respondeu que admitir sua culpa não mudaria sua sentença. Ao ouvir isso, Lewis e Stella sorriram. De repente, o homem declarou que a garota se casaria com o imperador. A princesa não entendeu nada. Que imperador? E, o mais importante, onde? Mas, após pensar um pouco, compreendeu, a garota seria enviada para um país vizinho, com o qual haviam estado recentemente em guerra.
E, pior ainda, seria enviada para o inimigo. A garota percebeu que estava sendo enviada como concubina. Eles queriam se livrar da princesa indesejada ao mandá-la para os inimigos. Ludwig e Stella riram da ideia de Lila ser punida dessa maneira. Lila se perguntou como poderia se casar com um estranho, e ainda mais, um inimigo. Mas também percebeu que essa era sua chance de sair daquele lugar sombrio. Se o imperador gostasse dela, ela se tornaria imperatriz imediatamente. Mesmo que tentassem subestimar Lila, ela tinha uma grande paciência, desenvolvida durante seu tempo no hospital. O reino de Tali, um país vizinho ao reino de Gror, travou guerra por muitos anos pelo controle dos mares. No entanto, após perdas significativas, ambos os lados assinaram um armistício. O novo imperador, Lewis, era conhecido como um tirano sanguinário. Embora fosse apenas o quinto na linha de sucessão ao trono, após a doença do imperador anterior, ele acusou seus irmãos de traição e executou cada um deles, um após o outro. Rumores diziam que todas as acusações foram forjadas por Lewis. Além disso, ele executou até mesmo seus aliados mais próximos e prendeu sua própria mãe, Ana, sob o pretexto de uma doença. No Império, ninguém ousava contradizer Lewis. No entanto, de acordo com as tradições de Tali, o imperador deve tomar 3 esposas, e assim Lila está a caminho do príncipe em uma carruagem sob um clima terrível. De repente, um homem diz que Lila deve tentar atrair a atenção do imperador. Felizmente, devido a conflitos internos passados, Louis não tem mais nenhuma esposa com ele. Quando ainda era príncipe, as 3 esposas foram convocadas para a capital ao mesmo tempo, e a primeira impressão seria a chave para a rivalidade. Ao ouvir isso, a garota suspirou profundamente, pois percebeu que tudo não seria tão simples. Lila entendeu que não só teria que se casar com o inimigo, mas também participar de algum tipo de competição pela atenção do impiedoso imperador. Louis declarou que se divorciaria de suas outras esposas assim que o primeiro herdeiro nascesse. Leia ficou surpresa ao ouvir sobre o herdeiro. Lila comentou que Louis organizou a luta pelo trono, se os rumores fossem verdadeiros. Mas o homem disse que, independentemente dos rumores, se ela mencionasse algo assim diante do imperador, eles seriam imediatamente divorciados. A garota ficou surpresa ao saber que isso era possível, mas pensou que poderia retornar à sua terra natal. O homem perguntou se ela realmente achava que poderia voltar. Ele respondeu que, se ela não tomasse o lugar de imperatriz, seria expulsa do país. Leila percebeu que a situação era realmente ruim e que provavelmente teria que lutar. O homem disse que ela poderia usar artefatos mágicos, afinal, vinha de uma família real, e sua aparência poderia ser reconhecida no Império. A garota compreendia que isso era uma situação difícil, mas não entendia por que não poderia usar magia. No lugar de onde vinha, a magia era algo comum e os artefatos mágicos facilitavam a vida das pessoas. No entanto, Lila descobriu que não tinha poderes mágicos, o que a fazia se sentir impotente. Se Lila fosse expulsa desse mundo, tudo estaria perdido. Isso significaria sua morte, e apenas a morte. A garota entendeu que precisava dar um jeito de sobreviver. De repente, Lila perguntou ao homem se ele era um duque. Ela estendeu a mão, esperando que pudessem se entender. De repente, o homem desviou o olhar, e a garota pensou que estava sendo ignorada. Mas, na verdade, ele decidiu falar com ela e, reunindo coragem, disse seu nome. O homem se apresentou como Alex. A garota não entendeu o que havia de errado com ele. Ele apertou a mão em um punho, tentando continuar a conversa. O homem percebeu que a garota não se lembrava dele. Alex disse que sua família perdeu suas terras e tudo por causa dela. Ele explicou que se tornou um servo e foi banido do reino junto com ela. A garota o ouviu sem entender completamente o que estava acontecendo e quem ele era. Mas, de repente, tudo ficou claro. Ela se lembrou daquele dia, o que ela fez então. Leila tirou suas terras apenas por causa da cor das roupas deles. Ao encontrar membros da família real pela primeira vez, era necessário usar roupas da mesma cor que a dele, um sinal de respeito. Mas o conde, que havia chegado recentemente das províncias, não sabia disso. Leila frequentemente descontava sua raiva em pessoas de status inferior ao dela e fez muitos inimigos que não desejavam que ela continuasse viva. De repente, a garota se curvou e pediu desculpas ao duque. O homem ficou chocado com o pedido de desculpas, pois não esperava isso. Mas Leia continuou, dizendo que seu comportamento no passado causou muita dor. Ela não estava pedindo perdão, mas esperava que Alex permanecesse ao seu lado no futuro.
O homem respondeu que ficaria com ela. Então, a garota levantou a cabeça e olhou para ele. Ele acrescentou que essa era sua obrigação. E assim, continuaram sua jornada com um clima melhor. Logo, chegaram ao local onde o evento aconteceria. O clima ainda era o mesmo, mas o lugar era muito bonito. E Lila havia chegado do Reino Cinzento de Jori. Um mordomo a recebeu e disse que ela seria apresentada ao imperador por ordem de prioridade e que deveria esperar até ser chamada. A garota agradeceu ao homem, e ele seguiu com seus afazeres. A princesa entendeu que logo encontraria o impiedoso imperador e ficou muito nervosa. Alex, apesar de sua frieza, escolheu para ela um vestido da mesma cor que as roupas do imperador. De repente, uma garota se aproximou de Lila e perguntou se ela também estava esperando pela audiência. Era uma jovem muito bonita, que sorriu para Lila. Leia entendeu que uma verdadeira princesa estava diante dela. A garota se curvou e se apresentou como Lila Gencer. A outra garota se apresentou como Leia Ardan. Vendo como Leia estava vestida, Leia começou a se preocupar por ela. Lila disse que o imperador estava vestindo branco naquele dia e que Leia deveria trocar de roupa. A garota cobriu o rosto com um leque e disse que ninguém a havia avisado sobre isso. Leia agradeceu a Lila, dizendo que definitivamente mudaria de roupa para não provocar a ira do imperador. Leia disse que estava tudo bem. Ela olhou para a garota e se lembrou de como, no hospital, também era ignorada e não recebia informações necessárias e importantes. A garota percebeu que, naquele mundo, também havia pessoas assim. Leia saiu sorrindo, claramente planejando algo. De repente, o mordomo anunciou que Lila poderia entrar. A garota ficou extremamente nervosa, pois havia chegado sua vez. Embora não fosse a última, pessoas como ela sempre conseguiam os melhores lugares. Leila sabia que precisava causar uma boa impressão para sobreviver. Assim que as portas se abriram para a garota entrar na sala do trono, Leia viu Loie. A garota ficou aterrorizada, seu rosto perdeu toda a cor. O imperador estava vestido de branco, mas algo estava claramente errado. Afinal, as esposas não estavam vestidas com as cores do imperador, o que parecia muito estranho para Lila. Algumas pessoas riram dela, mas ela ainda não entendia o que estava acontecendo. O imperador também parecia insatisfeito com a presença da garota, mas tudo ficaria bem se ao menos todos não estivessem olhando para ela. O que também era estranho era a presença de outra garota ao lado deles. Era Leia, que armou para Lila ao não avisá-la de que precisava trocar de roupa. De repente, o homem falou com Lila, dizendo que a aceitavam, mas não apenas como convidada, e sim como um símbolo de trégua. No entanto, ele não conseguia entender as intenções da garota diante dele. Lila permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer, e, na verdade, nem sequer sabia quais eram suas intenções. Ela perguntou ao homem quais poderiam ser suas intenções. Lila sorriu de forma desconfortável, pois era a primeira vez que se encontrava em uma situação dessas. A própria garota ainda não sabia o que queria. De repente, o homem declarou que os rumores sobre a jovem princesa ser arrogante eram verdadeiros. Ele também perguntou se Lila realmente achava que estava no mesmo nível que o imperador. Em seguida, afirmou que apenas a imperatriz tinha o direito de usar roupas da mesma cor que ele. A garota permaneceu em silêncio, percebendo que as culturas eram completamente opostas. Subitamente, ela notou Leia muito próxima. Leia riu, cobrindo o rosto com um leque. Leila percebeu que Leia sabia de tudo, mas fingiu não entender nada. Ela percebeu que não era apenas Leia que era má, mas todos ao redor também. A garota entendeu que precisava se explicar e pediu desculpas por desrespeitar o homem. Afinal, em seu reino, vestir-se com as cores do governante era um sinal de lealdade. Mas o homem respondeu que ela não estava em seu reino. A garota percebeu que havia irritado o príncipe e que nada estava saindo como queria. No final, qualquer explicação pareceria uma desculpa. Nada do que Leia dissesse ajudaria. De repente, o homem perguntou se alguém poderia tê-la enganado. Sentado no trono, ele olhou para a garota, que de repente pareceu mais alerta. Loie perguntou se ela realmente queria afirmar que isso era verdade. A garota não disse nada, mas então se lembrou da conversa daquela manhã. Ela lembrou-se de quando conversou com o duque e de como havia tomado suas terras. De repente, Lila percebeu que foi o duque quem escolheu seu vestido. Mas afastou os pensamentos ruins e isso não podia ser verdade. O duque também não podia saber disso, pois não tiveram tempo de descobrir tudo logo após chegarem.
Ninguém no Império jamais havia apontado algo assim antes. O homem perguntou o que ela faria. Ela realmente iria culpar os outros para se justificar? A garota olhou para o homem, percebendo que ele queria que ela jogasse a culpa em alguém. Mas ela não sabia o que fazer ou como agir. Com um suspiro pesado, percebeu que não tinha saída nenhuma. Lila se curvou e começou a se desculpar, dizendo que a culpa era dela por não ter estudado as tradições locais o suficiente. Afinal, mesmo que tentasse culpar outra pessoa, não a deixariam ir tão facilmente. Leila sentiu que aquilo era algum tipo de teste de resistência. Mas o homem estava claramente furioso e demonstrava isso em toda a sua postura. Louie ordenou que a garota saísse, ele a achava repugnante. Lila ficou horrorizada, ela definitivamente não esperava essa reação. Mas não tinha escolha a não ser obedecer. A garota se curvou novamente, demonstrando respeito pela decisão do imperador. As outras garotas ficaram felizes, pois ela havia acabado de entrar e já despertado a ira do imperador, o que significava que não tinha chance alguma. Assim, as portas se abriram novamente, e a garota saiu, abatida. Ela se sentia derrotada, que isso não deveria ter acontecido. De repente, Alex correu até ela. Ele claramente não esperava que as coisas terminassem assim. Mas viu que a garota estava tão preocupada quanto ele. Ela parecia sem vida. Depois de algo assim, qualquer um ficaria daquele jeito. Lila só queria causar uma boa impressão, não irritar o homem, que isso era certo. Alex perguntou por que ela não colocou a culpa nele. Será que ainda queria demonstrar piedade por ele? Leila negou, dizendo que não era isso. Eles simplesmente não sabiam sobre essa tradição, só isso. Isso poderia acontecer com qualquer um, então não havia motivo para se preocupar. O homem ficou surpreso com a resposta dela. Ele esperava que ela o culpasse. O fato de que não o entregou já dizia muito que ela estava mudando para melhor. Alex disse que ela estava certa. Afinal, mesmo que tivesse colocado a culpa nele, o fracasso ainda seria um fracasso. E não poderia ser evitado. Leila compreendeu que o Duque está certa porque, não importa como ela se justifique para o imperador, isso não ajudaria a causar uma boa impressão nele. Agora, Lila precisava descobrir como consertar tudo, porque algo claramente precisava ser feito para que o imperador não apenas deixasse de estar bravo com ela, mas também sorrisse para ela. O homem olhou para a garota, que estava completamente abalada, e agora eles finalmente estavam indo para o palácio onde deveriam viver. Ao chegarem ao local, o homem e a mulher saíram da carruagem. Ao ver o lugar, a garota não ficou muito feliz, pois não imaginava que ficaria em um lugar assim. Afinal, o jardim estava em completo abandono, coberto de neve, e havia pingentes de gelo no telhado. Como isso era possível? Parecia que não era um palácio, mas apenas uma casa onde uma garota precisava viver por um tempo. A garota já começava a duvidar de que aquilo era realmente um palácio, pois palácios geralmente não pareciam assim, mas sim completamente diferentes. O homem disse que era um palácio, o Palácio Basil. Cada uma das 3 esposas do imperador recebe um anel com uma pedra e vive em palácios nomeados de acordo com pedras preciosas. Todas essas pedras simbolizam os meses de janeiro a dezembro, e a ordem dessas pedras determina o status entre as esposas. Por isso, era necessário se esforçar para elevar sua posição. Lembrando-se da conversa anterior, onde o homem ordenou que a garota fosse embora, e como refém de um país inimigo que provocou a ira do imperador logo no primeiro dia, Lila não recebeu uma pedra. Basil é o 13º palácio e simboliza a base, ou seja, um anel sem pedra. A garota não conseguiu suportar e começou a gritar que um anel sem pedra era demais, mas o homem a olhou sem entender nada. Quando terminou, a garota pediu desculpas porque perdeu o controle. Ela percebeu que foi tolice pensar que poderia ter sucesso no império. Agora, o imperador a odiava, e ela estava começando da posição mais baixa. Os servos também eram rudes. Lila definitivamente não tinha sorte, e o futuro parecia tão sombrio. A garota pensou que estava acabada. Enquanto o homem dava ordens aos servos, a garota olhava para o palácio. De repente, ela viu um quadro que estava pendurado de forma incorreta. Lila percebeu que ninguém vivia ali há muito tempo, e os servos pareciam tão desmotivados. Que horror! Lila entendeu que, se isso continuasse, ela não conseguiria se tornar imperatriz, nem retornar para casa, e acabaria exilada. Ao perceber que ele era seu futuro marido, a garota se sentiu inquieta. Afinal, Lila não gostaria de ter um marido assim.
Ela ouviu rumores sobre o imperador sanguinário, e era tão assustador que ela quase morreu de medo. O rosto bonito do imperador não era tudo, mas Lila não sabia como conquistá-lo. A garota também temia a morte, que poderia vir a qualquer momento. Mas, se Lila não se tornasse imperatriz, seria exilada. Ela aceitou isso, pois não era a primeira vez que seus superiores não gostavam dela. Depois de um grande erro no hospital, a enfermeira-chefe passou a evitá-la. Ela se lembrava bem daquele dia. Mas, de qualquer forma, a garota precisava encontrar uma maneira de mudar tudo, e o mais rápido possível. Em sua vida passada, nesses momentos, ela lidava com as coisas de forma diferente. A garota comia algo doce para se acalmar e voltar à razão. Era um ótimo elevador de humor e ajudava a clarear os pensamentos, pois o açúcar era realmente importante. Agora, Lila percebeu que queria algo doce urgentemente. No reino, os produtos assados e o chá com açúcar começaram a se tornar populares entre a nobreza, mas no império quase não havia doces. Após as refeições, preferiam frutas secas ou vinho de sobremesa, aparentemente, uma cultura diferente. De repente, a garota notou um quadro solitário pendurado na parede. Ela queria endireitá-lo e limpar toda a poeira, mas isso não era sua responsabilidade, pois Lila veio para algo completamente diferente. A pintura retratava o palácio onde ela agora vivia. No verão, ele parecia lindo, diferente do que ela via agora, no inverno. Subitamente, Lila se aproximou de uma serva com a intenção de fazer uma pergunta. A criada disse que, se a princesa queria algo dela, deveria esperar, pois estava ocupada no momento. Mas Lila percebeu que a garota estava ignorando-a, o que não era surpreendente, pois Lila era esposa do imperador, mas uma estrangeira que o irritou logo no primeiro dia e recebeu o anel mais baixo. Mesmo assim, Lila insistiu, pois realmente queria perguntar algo. Apontando para o quadro, perguntou novamente se aquele era realmente o Palácio Basil. A criada respondeu que sim, era o Palácio Basil. De repente, a criada contou que a antiga dona do palácio viveu ali. Ela era do sul e cultivava flores de sua região naquele local. A garota ficou feliz ao ouvir isso, parecia que algo lhe veio à mente. A criada explicou que as flores só floresciam no verão e que ainda era inverno. Mas, sem esperar o final da explicação, a garota correu para fora. A criada apenas a observou ir, sem entender o que estava acontecendo. Lila percebeu que, se havia flores ali, poderia haver algo mais. Segurando o vestido, ela correu para procurar o lugar exato. E então, ao encontrar o local, começou a cavar. Ela sabia que estava perto, só precisava cavar um pouco mais. E então, Lila encontrou o que estava procurando o tempo todo. A garota encontrou a planta de que precisava naquele momento. E lá estava ela, bem diante de seus olhos. Levantando-se, a garota pegou a planta e a puxou, mas não esperava que houvesse tanto dela ali. Haveria outra colheita como aquela. Lila estava claramente com sorte. De repente, um homem veio correndo, perguntando o que ela estava fazendo, especialmente em um frio daqueles. Ele disse que ela havia enlouquecido completamente. Mas a garota mostrou o que tirou do chão. Lila ergueu uma batata doce, dizendo: "É tão real e provavelmente muito doce." Alex olha para a planta sem entender o que está diante dele e o que é essa batata doce pela qual Lila correu para fora. A garota olhou para o rapaz, percebendo que eles não comem esse tipo de coisa, o que provavelmente explicava por que Alex não sabia o que estava diante dele. A garota, ao contrário dele, entendeu que essas plantas estavam ali para decoração. Leila diz que é muito doce e deliciosa e que ela vai cozinhar batata doce assada para Alex, mas o homem diz que é tão feia que nem acredita que seja comestível. De repente, a garota teve um estalo sobre o que queria fazer com a batata doce. A garota encontrou Rami e perguntou como tudo havia ocorrido. Quando a garota contou tudo, Leila percebeu que não haviam conseguido comprar o açúcar. Rami diz que o açúcar é muito caro e que o dinheiro que a garota deu não foi suficiente. Rami entregou as compras e acrescentou que na loja onde foi não havia açúcar. A garota ficou chocada, mas aceitou a situação como estava. A princesa não sabe se é por causa da sua estranha noção de dinheiro ou por outro motivo, mas é simplesmente impossível entender os preços locais. Porém, já que conseguiram comprar outros ingredientes, aparentemente o açúcar era realmente muito valorizado. Mas isso também serviria. A garota agradece à criada e pede para que ela se aqueça perto da lareira, pois está muito frio lá fora. Leila diz que vai cozinhar algo doce. Rami ficou surpresa ao saber que ela iria cozinhar,
e ainda por cima algo doce. A princesa sorri e diz que pode assumir o controle da cozinha, o que é bem provável. Rami ficou surpresa que a garota queria cozinhar. Lila disse que já havia escolhido. De pé na mesa, a garota estava de costas para as criadas. Uma delas pergunta por que Leila veio à cozinha, enquanto a outra diz que ela é uma princesa, mesmo que pertença ao Palácio Basil. A criada disse que ficou em choque quando viu a garota entrar na cozinha. Elas estavam limpando em pânico, tanto que quase começaram a suar. Rami diz que Lila a fez comprar ovos e leite. De repente, Lila se virou para Rami, dizendo que queria perguntar algo à garota. Leila pergunta como o fogão funciona. A criada explica que todo o equipamento já é antigo, mas precisa ser abastecido com magia e, para regular o fogo, é necessário pressionar o pedal. Leila diz que isso é incrível, um verdadeiro fogão mágico. Leila diz que não tem magia e precisa de ajuda. Rami ficou surpresa com isso. Ela também perguntou como a garota vivia sem magia. Lila perguntou se isso era estranho, ao que Rami respondeu que era a primeira vez que via alguém incapaz de usar dispositivos mágicos. Rami percebe que isso não era uma brincadeira e que Leila não servia para nada. Lewis tem a magia mais poderosa do Império, então dificilmente escolheria alguém tão inútil como Imperatriz. A garota sorri para a criada, esperando que ela ajudasse. Rami foi até o fogão e começou a lembrar como ligá-lo, enquanto Lila observava, envergonhada. Depois de pressionar um selo especial, a garota se afastou do fogão, e ele realmente acendeu. A garota ficou tão feliz com isso. Ela olhou para ele, comparou-o com um fogão a gás e agradeceu a Rami. Lila diz que a magia pode fazer tudo. Rami ficou surpresa, como alguém pode se impressionar com magia nos dias de hoje? Rami diz que vale a pena admirar a magia de Lewis com seus feitiços de gelo ou a magia dos curandeiros com suas curas. Leila comenta que existem tantas magias diferentes. Rami explica que quanto mais alto o status nobre de uma pessoa, mais forte é sua magia, e todos sabem disso. Rami começa a duvidar que essa garota seja mesmo da família real, já que não sabe disso. Agora tudo faz sentido, uma realeza sem magia. Agora entende por que a garota era tão desprezada. Depois de lavar a batata doce, a garota a colocou sobre a mesa e começou a cortá-la em pedaços grandes e depois em tiras pequenas. Rami percebe que a garota consegue lidar com uma faca sem magia e pergunta a Lila sobre o ingrediente amarelo. A princesa não respondeu. Rami, olhando para a batata doce, percebeu que já era suficiente e que era necessário cortá-la em tiras. A criada ficou atrás de Rami, observando Lila cozinhar. Lila decidiu fritar a batata doce em óleo quente. Rami comenta que um cheiro delicioso está vindo da batata doce. As outras criadas no fundo continuavam observando. Quando a batata doce adquiriu uma cor apetitosa, Leila sacudiu o excesso de óleo e a colocou em um prato. De repente, a garota se virou para aqueles que estavam atrás dela e percebeu que algo estava faltando. A garota correu para algum lugar, dizendo para esperarem por ela, pois tudo ficaria pronto em breve. Lila voltou correndo para a cozinha com 2 panelas nas mãos, dizendo que estava muito frio lá fora. Lila acrescenta o que estava faltando ao prato e depois se afasta, dizendo que tudo está pronto. As criadas olharam para o prato que Lila preparou. A garota apresenta o prato às criadas, dizendo que é batata doce frita com sorvete. Embora não houvesse açúcar, a batata doce já era bastante doce. O branco é sorvete de leite e o amarelo contém batata doce, então é ainda mais doce. A neve lá fora se tornou um freezer natural, diz Lea. Rami perguntou como se come isso, pois elas não faziam ideia e era a primeira vez que viam esse prato. Lea disse que mostraria agora. A garota diz para pegarem a batata doce com as mãos, mergulhá-la no sorvete e, em seguida, experimentar. A garota pegou um pedaço de batata doce com sorvete enquanto as criadas a observavam. Lea diz que é muito gostoso e demonstra isso com sua expressão. A batata doce acabou sendo ainda mais doce do que Lila imaginava, e o açúcar não foi necessário. A batata doce quente e o sorvete gelado criam um contraste de temperatura maravilhoso, e a garota diz que pode comer isso o quanto quiser. As garotas olharam com interesse para o que Lila havia preparado. Leila sugeriu que as garotas experimentassem e estendeu o prato para elas. Rami, sendo a mais corajosa, pegou a batata doce com as mãos e colocou um pouco de sorvete sobre ela. Ela provou o que Lila havia preparado, sem esperar muito do prato, mas, de repente, percebeu que era muito gostoso.
Rami gritou, mostrando com sua expressão inteira o quão delicioso era, e as criadas que estavam atrás dela se assustaram. Rami diz que é tão gostoso que não há palavras para descrever. A garota não entende como pode ser tão doce e quente ao mesmo tempo. Lila diz que é incrível. A garota comenta que a batata doce é muito doce e deliciosa, e Rami concorda com ela, porque realmente é. Rami diz que nunca comeu nada tão gostoso em sua vida e que esse gelo branco também é delicioso. Rami diz que está disposta a comer isso todos os dias, sem exceção. As criadas olharam para o que Leia havia preparado, enquanto Rami estava ao lado dela, comendo o prato que a princesa fez. Lila diz que a batata doce contém vitamina C, que se mantém mesmo quando aquecida por causa das proteínas, então faz bem para a pele. Além disso, a fibra ajuda na digestão. Enquanto a garota explicava que o prato era bom tanto para a saúde quanto para a beleza, as criadas experimentaram a batata doce com sorvete, e logo outra delas se juntou para provar o que Lila havia feito. As garotas dizem que é muito gostoso. Leila percebe que todas estão comendo com prazer. Antes, doces eram apenas uma recompensa para a garota, mas agora ela está muito feliz que as criadas gostaram da comida. De repente, Alex se aproximou das garotas. Leia se aproximou do rapaz e perguntou se ele queria provar o que foi preparado. De repente, o homem suspirou pesadamente e olhou para a garota, dizendo que ela provavelmente esqueceu de algo, o que causou a fúria do imperador e a levou a ser exilada para este palácio. A garota diz que não esqueceu disso, mas que ainda assim é possível aproveitar um momento de bom humor. Então Alex e Leia suspiraram profundamente, como alguém poderia esquecer algo assim? Leia percebe que precisa primeiro tentar se reconciliar com o imperador. Mas, ao lembrar do jeito que o rapaz olhou para ela hoje, a garota não entende uma coisa: como poderia resistir a uma pessoa assim? Se ela não se tornar concubina, será expulsa. E, sem conseguir usar nem mesmo dispositivos mágicos, pode acabar morrendo nas ruas. De repente, a garota notou a batata doce que ainda não havia tocado. Então olhou para as criadas comendo batata doce com sorvete, e elas não estavam apenas comendo, estavam aproveitando. A garota pegou a batata doce e a bateu na mesa, sabendo o que fazer. A garota percebeu que pegaria a batata doce e iria até o rapaz. O homem perguntou o que isso significava, pois agora ele não entendia mais nada. Então, a garota se aproximou dele e reuniu coragem para contar a Alex sobre seu plano. Leila diz que vai até Louis, o que, na verdade, será um pedido de desculpas. A garota pensa que o homem é tão rígido apenas porque lhe falta açúcar. Então, Lila quer lhe dar um lanche leve que ele possa comer enquanto trabalha e, ao mesmo tempo, se desculpar com ele. Alex pergunta se isso realmente funcionará. A garota diz que deveria funcionar. Leia percebe que não há doces nesse país. Aqui, frutas secas geralmente são servidas com chá, e as sobremesas se limitam a vinho doce, doces são raros. Leia nota que, se Lila aparecer repentinamente como imperatriz com uma sobremesa rara, ela será amada imediatamente. A garota tem absoluta certeza disso, 100%. Ela entende que sua popularidade certamente disparará, e isso definitivamente funcionará. De repente, Lila pergunta a Rami se há um vaporizador na cozinha. Rami pergunta o que é isso. A garota percebe que, aparentemente, eles não cozinham no vapor aqui, e é por isso que ela não sabe o que é um vaporizador. A princesa percebe que essa sobremesa será perfeita. Mas Rami percebe que Lila está planejando algo de novo. Para começar, Lila pegou uma frigideira grande, virou uma tigela de sopa de cabeça para baixo para criar uma superfície elevada, colocou um prato raso por cima e então despejou um pouco de água. Agora, Lila mostra que a comida estava pronta, mas o mais importante era que a água não tocasse os ingredientes, o cozimento era feito apenas com vapor. Alex e Rami trocaram olhares, sem entender o que estava acontecendo ou como ela conseguiria cozinhar algo assim. Então, Leia começou a cozinhar. Primeiro, fez a massa. Depois, começou a cortar a batata doce em cubos para preparar um lanche. E assim, depois de um tempo, tudo ficou pronto. Ao abrir a panela, Lila percebeu que tudo tinha dado certo e que poderia experimentar. Leia chamou o prato de pãezinhos de batata doce e disse que, graças à batata doce, eles seriam doces mesmo sem açúcar. O Duque e Rami pegaram um cada um. Alex ainda não entendia o que era, mas a criada claramente gostou. Rami diz que os pãezinhos são tão macios que não conseguiu esperar para provar. Depois de experimentar um pequeno pedaço, Leila guardou para ver o que Rami diria sobre o sabor.
E, só pela reação de Rami, já dava para entender que ela tinha gostado. Ela pergunta que tipo de prato é esse, pois nunca provou nada parecido. As criadas atrás da serva ficaram surpresas. Lila diz para elas não serem tímidas e experimentarem os pãezinhos de batata doce, podem comer o quanto quiserem, porque há muitos deles. As garotas provaram e disseram que era muito gostoso. Lila olhou para Alex, esperando que ele experimentasse também. O Duque quebrou um pequeno pedaço para si, decidido a provar. E então, finalmente, o homem experimentou os pãezinhos de batata doce. Lila estava muito preocupada, e se ele não gostasse? Alex estava de costas para a garota. Lila pensou que o rapaz não tinha gostado. Mas então Alex disse que era tão delicioso que até precisou se virar para esconder sua reação. Lila ficou muito feliz com essa notícia. Ela percebeu que, se até o Duque disse que era gostoso, então tudo daria certo. E assim, Alex e Lila seguiram juntos. A garota segurava uma cesta de comida nas mãos, e Alex caminhava ao seu lado. De repente, a garota viu a fila que se formava para ver o imperador. E não era uma fila qualquer, era realmente longa. Mas a garota e o homem continuaram andando, acreditando que seriam autorizados a entrar. Porém, os cavaleiros os impediram de prosseguir. O homem pediu que esperassem na fila. Mas Lila decidiu perguntar, até mesmo a imperatriz precisava esperar na fila? De repente, Lila disse que havia enviado um pedido por escrito, explicando o motivo. O cavaleiro respondeu que Louis estava muito ocupado e que todos ali também haviam seguido o procedimento oficial e estavam esperando sua vez. A garota comparou aquela fila com as que via no hospital, após o registro dos pacientes, e aceitou esperar obedientemente. Ela percebeu que a fila não ia para a sala do trono, mas sim para o escritório. Alex explicou que, apesar de sua agenda cheia, Louis sempre fazia questão de revisar os relatórios pessoalmente, por isso a fila era tão longa. A garota comentou que era admirável que Louis trabalhasse tanto, mas começou a se preocupar, e se ele desmaiasse de exaustão? Ela sabia que havia muitos casos de médicos que desmaiavam por excesso de trabalho. De repente, um homem parou a garota e decidiu perguntar algo. Alex disse que, mesmo depois de tudo o que havia acontecido, ela ainda continuava se preocupando com o imperador. Lila se lembrou da última conversa que tiveram, quando ele ordenou que ela fosse embora e a chamou de nojenta. A garota ficou surpresa por ele ter se lembrado disso, mas disse que, por mais humilhante que tenha sido, ela jamais desejaria a morte de Louis por causa disso. Alex ficou surpreso com a resposta dela, era uma reação estranha para alguém como ela. O homem percebeu que estava em sérios apuros. Mas Lila não conseguia entender o que se passava na cabeça dele. De repente, o homem ao lado do cavaleiro chamou o próximo da fila. Lila percebeu que, quanto mais se aproximavam do escritório, mais pesada ficava a atmosfera. Todos estavam nervosos. Mas, considerando quem estava lá dentro, isso não era nem um pouco surpreendente. Mesmo assim, Lila também sentia medo, assim como todos que estavam na fila. De repente, a garota ouviu um barulho alto vindo de dentro do escritório. Assim como todos os outros na fila, ela ficou surpresa. Aconteceu de repente. Lila imediatamente correu para entender o que tinha acontecido. Mas, antes que pudesse entrar, um homem postado na porta a impediu. O homem disse que ninguém podia entrar sem permissão, não importava o motivo. A garota se desculpou, dizendo que foi um reflexo automático. Afinal, quando ela ouvia um barulho alto no hospital, seu primeiro instinto era correr para verificar os pacientes. Mas o homem não entendeu nada. De repente, as portas se abriram. Os cavaleiros, o homem e a garota olharam na direção do barulho. Um homem saía do escritório. Claramente, ele queria pedir desculpas. O homem pediu que Louis se acalmasse. Lila olhou para dentro. De repente, viu gelo pairando acima da cabeça do homem. O imperador estava claramente furioso e não conseguia se conter. Ao ver o que estava acontecendo no escritório, a garota pensou, isso é magia? Louis olhou para o homem, que continuava pedindo que ele se acalmasse. Mas o imperador respondeu. Como posso me acalmar quando um incompetente como você não é capaz de cumprir nenhuma única ordem? De repente, o homem fez um gesto com a mão. O gelo desapareceu. Mas a raiva de Louis não passou. O imperador disse. Se fosse a oposição, eu já teria ordenado sua destruição completa há muito tempo. O homem caiu no chão, tomado pelo medo.
Lila olhou para Louie. E Louie olhava para o homem ajoelhado diante dele. Lila percebeu que ele estava muito mais furioso do que na última vez em que se encontraram. O homem tentou argumentar. O filho de Eric, ele ainda é só uma criança. Apenas 8 anos, acrescentando que sua execução seria cruel demais. Louie diz que, se deixado vivo, ele poderia se tornar a semente de uma futura rebelião. Acrescenta que podem enviá-lo para um monastério, quando ele abandonar os bens mundanos, será grato à misericórdia de Louie e jamais pensará em se rebelar. O imperador diz que ele é ingênuo, que o garoto pode querer vingar seus pais a qualquer momento. Louie afirma que já tem muitos inimigos e que o melhor é eliminar qualquer ameaça antes que ela cresça. A conversa continuava, e a garota estava apavorada. Ele estava disposto a matar uma criança de 8 anos. Olhando para ele, ela entendia por que o chamavam de Imperador Frio. Tudo estaria bem, mas Louie notou sua presença e ficou furioso. Ela percebeu que havia sido vista e tentou sorrir para ele, tentando suavizar a situação. O homem perguntou o que ela estava fazendo ali e ordenou que saísse. As portas se fecharam diante de seus olhos, e o homem anunciou que a audiência havia terminado por hoje. A garota suspirou pesadamente, mais uma vez, havia levado uma bronca. Ela percebeu que seus pãezinhos de batata doce não adiantaram de nada. Alex concordou com ela e sugeriu que voltassem em paz para o palácio onde estavam vivendo agora. Olhando pela janela, Leah viu uma paisagem tão bonita que decidiu dar uma pequena caminhada pelo jardim antes de retornar. O homem perguntou o que ela estava planejando, pois duvidava que fosse apenas um passeio. A garota disse que não estava tramando nada e perguntou por que ele sempre pensava mal dela. Ela só queria espairecer. O homem pediu que não se perdesse. Leila garantiu que tudo ficaria bem e que ele não precisava se preocupar. Ela sabia que jardins enormes como aquele eram raros no Japão e que não havia muitas flores, mas, de qualquer forma, ainda era um palácio. Enquanto explorava o jardim, observou várias coisas, por exemplo, uma estátua de um servo e, depois, uma fonte. Continuou caminhando, se deixando levar pelo ambiente. No entanto, percebeu que havia se afastado mais do que pretendia. Ainda assim, seguiu em frente. As flores eram tão bonitas que ela simplesmente não conseguia ir embora. Seguindo pelo caminho, viu uma paisagem de tirar o fôlego, uma beleza como nunca antes. Aquele jardim parecia ter tudo o que alguém poderia desejar. Mas, de repente, ela viu algo que não esperava encontrar ali: morangos. Lila ficou imensamente feliz ao vê-los. Além disso, dentro da estufa, havia até laranjeiras, o que a surpreendeu ainda mais. A garota pensou que talvez fossem apenas plantas ornamentais, já que até flores de batata doce eram usadas para enfeite naquele mundo. Leila começou a refletir que muitos ingredientes ainda não eram vistos como comida ali. De repente, um homem se aproximou e perguntou o que ela estava fazendo ali. A garota se virou e viu um homem parado ao seu lado. Não esperava encontrar mais ninguém ali. A princesa pediu desculpas, dizendo que tinha se perdido sem querer. Então, perguntou se ele era o responsável por cuidar daquele jardim. O homem confirmou. O jardineiro perguntou o que a garota queria ali. Seu rosto se iluminou, e a princesa perguntou se ele poderia compartilhar seus morangos. No entanto, o homem não entendeu o que ela quis dizer. Leila percebeu que, ali, eles não chamavam aquela fruta de morango, então apontou com o dedo para a pequena fruta vermelha. Mesmo assim, o jardineiro continuava confuso. A garota olhou para o cesto dele e ficou surpresa ao ver quantos morangos ele havia colhido. Mas então o homem disse que eram apenas lixo e que iriam para o descarte. Lila ficou chocada. Disse que não era lixo, mas sim uma fruta deliciosa. O homem ficou surpreso ao ouvir que ela comia aquilo. Mais uma vez, Leah percebeu que ele definitivamente nunca havia provado. O jardineiro disse que não se importava em dar a ela alguns, mas perguntou por que ela os queria. A garota sabia que, como esposa de menor status, sua presença era conhecida por todos, mas, aparentemente, não de uma forma positiva. De repente, Leah quis perguntar algo ao homem. O jardineiro perguntou o que era. A garota entregou a ele alguns pãezinhos de batata doce como um gesto de gratidão. O homem olhou para os pãezinhos e perguntou o que eram. Lila explicou que eram pãezinhos cozidos no vapor, doces e macios, e ofereceu para que ele experimentasse. O homem a encarou por um momento. Então disse que as pessoas falavam que ela era uma verdadeira vilã, mas, no fim das contas, parecia apenas estranha.
Ao ouvir isso, a garota protestou, dizendo que não era verdade. Ela apenas tinha ficado encantada ao ver morangos tão bonitos. De repente, ela virou de costas para o homem. Disse que o jardim era tão lindo que até tirava o fôlego. Depois, perguntou se ele cuidava do jardim sozinho. O homem respondeu que sim. A garota se aproximou, dizendo que aquilo era maravilhoso. Havia muitos jardins bonitos, mas aquele parecia o mais acolhedor de todos. Pouco depois, a garota disse que já estava indo embora e agradeceu pelos morangos. Acrescentou que, se preparasse algo com eles, certamente dividiria com ele. O homem então perguntou se ela cozinhava. Leila respondeu que fazia sobremesas, mas que ficariam muito melhores com açúcar. Ela reclamou que era extremamente difícil conseguir açúcar naquele país. O jardineiro respondeu que era natural, pois eles não produziam açúcar ali. A garota olhou para ele, ouvindo atentamente. O homem explicou que produtos como o açúcar precisavam ser importados do sul. Os países estavam sendo monopolizados pelo reino de Gror, que impunha taxas altíssimas. De repente, a garota começou a se preocupar. Sempre se perguntou por que havia tão poucos doces ali, mas agora entendeu, o reino de Greyjoy havia monopolizado o comércio de açúcar, tornando o comércio marítimo sua base econômica. Para a corte imperial de Talish, a simples menção ao açúcar era uma afronta, pois foi justamente por causa dele que a guerra começou. A garota rapidamente se curvou e começou a pedir desculpas. Não tinha pensado direito e não queria, de forma alguma, falar mal do país deles. O homem virou as costas para ela e pediu que fosse embora logo. A garota suspirou pesadamente e se preparou para sair. O homem continuou de costas. Ela se afastou sentindo vergonha, pois não queria tê-lo ofendido. Antes de partir de vez, agradeceu pelos morangos. Ele não respondeu nada, e a garota seguiu seu caminho. O jardineiro nunca olhou em sua direção. Depois que ela se foi, o homem tirou o chapéu e, em seguida, os óculos. No fim, ele era Louie. Ele a considerava estranha e, irritado, jogou fora a cesta de pãezinhos que a garota havia lhe dado. Nem sequer os experimentou, pois ainda estava zangado com Lila. Ao chegar ao palácio, a garota viu que havia começado a nevar novamente e que o frio ainda era intenso. Leia suspirou profundamente. Ela se lembrou da conversa que nunca aconteceu. Naquele momento, viu com clareza o quão forte Louie era. Assim como daquela vez, ele a mandou embora diante de suas esposas. O plano de se desculpar falhou. No entanto, algo agora estava claro, era impossível obter açúcar nesse país. A garota entendeu isso depois de ouvir o que o jardineiro lhe contou. A princesa percebeu que havia adquirido uma informação valiosa: o açúcar, derivado da cana, era uma matéria-prima importada, monopolizada por um país inimigo, e nem mesmo o dinheiro poderia resolver esse problema. De repente, a garota olhou para a árvore ao seu lado. Pegando uma pedra, começou a refletir. Seria bom se conseguisse encontrar um substituto para o açúcar. Isso traria um enorme benefício ao império. Leia sorriu levemente. Sabia que nunca desistiria. Ao entrar no palácio, a garota anunciou sua chegada, sacudindo a neve de suas roupas. Comentou sobre o frio intenso. De repente, ouviu seu nome. Era Alex, que a esperava. Ele sempre a tratava de forma fria, então a garota ficou surpresa. Você ficou me esperando esse tempo todo? Perguntou ela. Não, isso não é verdade, respondeu Alex. Ele ia sair, mas começou a nevar de repente. O homem fez uma leve reverência e cumprimentou a garota. Ela riu, gostando de ser recebida por ele. Obrigada, Alex. Estou de volta, disse Leila. Ela tirou o casaco, entrou no salão e se sentou perto da lareira para aquecer as mãos. O frio era cortante, mas, ali, sentia-se muito confortável. De repente, Alex comentou. Está escurecendo. Preciso acender as luzes. Ele se aproximou e acendeu as luminárias para que a garota não ficasse no escuro. Leila não conseguia usar objetos mágicos. Olhando para sua própria mão, percebeu que nem mesmo acender uma lâmpada era possível para ela. Certa vez, Stella disse que lhe ensinaria uma lição e a trancou em um quarto escuro. A garota sacudiu a cabeça, afastando essa memória. Afinal, essa nem era sua vida original. Agora que estava em um novo país, poderia mudar tudo. De repente, alguém entrou, era uma das criadas. Senhorita, deseja uma bebida quente?
Lila ficou radiante. Eu adoraria. A criada colocou a bebida sobre a mesa. É vinho quente com passas. Como o chá também é um produto importado, aqui costumamos substituí-lo por vinho aquecido. Era uma bebida saborosa e ajudava a aquecer. Leah gostou, mas sentiu falta de algo doce. No entanto, não podia reclamar, afinal, alguém havia se esforçado para prepará-la. Dizem que até uma dívida pode ser paga com palavras gentis, então sempre devemos tomar cuidado com o que dizemos. Caso contrário, podemos nos meter em problemas. De repente, a garota percebeu que Rami estava olhando para ela. Tem algo de errado no meu rosto? Perguntou Lila. Não, está tudo bem, respondeu Rami. Mas então, a criada comentou. Eu só estava pensando. Sua pele é tão bonita e lisa. A garota ficou surpresa com a observação. É mesmo? E esse cravinho no meu rosto? Rami olhou atentamente e concordou. É verdade. Mas chamar um curandeiro para tratar da pele é muito caro. Melhor não mexer nisso, aconselhou Leah. Se cutucar, pode infeccionar e deixar uma cicatriz. É melhor ter cuidado. A garota começou a pensar no que poderia fazer. Lembrou-se de que já havia explicado que batata doce era rica em vitaminas e que deveriam comê-la com mais frequência. Acho que vou preparar algo doce agora, disse a garota. Talvez pãezinhos. Mas então percebeu que queria experimentar algo novo. Emprestem-me a cozinha. Quero cozinhar algo especial. Rami percebeu que Lila estava prestes a cozinhar novamente e, como sempre, tomaria conta da cozinha. O homem permaneceu ali, observando Lila enquanto ela preparava mais uma de suas invenções. Rami ficou ao lado de Leila, esperando a cozinha ficar livre outra vez. Em poucos minutos, tudo estava pronto. Agora só falta colocar nos pratos, disse Leila. E pronto. A garota havia feito sorvete de morango, e a aparência era simplesmente encantadora. Rami ficou apreensiva ao ver as frutas, eram as mesmas que a nobre mulher amava tanto. Por um instante, pensou que Lila as tivesse roubado, mas a garota explicou que as recebeu do jardineiro. Se fervemos o leite, podemos fazer leite condensado com poucas calorias, mesmo sem açúcar, explicou Lila. Depois, colocamos dentro dos morangos ocos, congelamos e temos sorvete de morango com leite condensado. A textura era agradavelmente azeda e doce ao mesmo tempo, além de ser rica em vitamina C, ótima para a pele. A garota ficou surpresa com isso. Todos devem experimentar! Exclamou Leila, entusiasmada. Rami foi a primeira a provar, agradecendo antecipadamente pelo doce. Logo, as outras criadas também se juntaram à mesa para experimentar a sobremesa de Lila. Rami ficou chocada com o sabor. É tão azedinho e crocante por fora, mas com o leite dentro, ele simplesmente derrete na boca. Exclamou a criada. Ela nunca imaginou que morangos pudessem ser tão doces. Leila ficou muito feliz ao ver sua reação. De repente, um homem chamou a garota. Enquanto ela ainda estava de costas, ele se aproximou e lhe entregou um envelope. Isto é um convite, disse ele. Lila ficou surpresa. Era um convite, mas para onde? E, mais importante, de quem? O homem esclareceu, era um convite para o jantar mensal, um evento no qual Lou e todas as 3 esposas estariam presentes. A garota ficou ainda mais espantada. Todas as esposas estarão lá? Murmurou para si mesma. Ela percebeu que essa era uma grande oportunidade para se destacar. Alex, que estava ao lado, explicou. É com base nesse evento que será determinada a futura imperatriz. Aquelas palavras pesaram sobre Lila. Ela lembrou-se das conversas fracassadas com Louis no passado. Mas agora ainda havia tempo para consertar tudo, e a garota estava decidida a aproveitar essa chance. Se os morangos eram apreciados como planta ornamental, talvez usá-los causasse uma boa impressão no imperador e nas outras esposas. Mas havia um problema, os morangos que ela trouxe tinham imperfeições e não podiam ser usados assim. Lila olhou para as frutas, determinada a encontrar uma solução. No dia do evento, o espartilho da garota foi apertado. A dor era intensa, mas suportável. Você está bem? Perguntou Rami, percebendo o desconforto de Lila. Está tudo péssimo. Sinto que estou morrendo, resmungou a garota. Não estou perguntando isso, respondeu a criada. Estou falando do convite. Lila percebeu seu engano e desviou o assunto.
Olhando para o xarope de bordo que preparou, teve uma ideia. Vou levar isto comigo, decidiu. Pode ser útil. Rami a observou com curiosidade. Eu nem sabia que seiva de bordo podia ser tão doce. Mas não é qualquer bordo, corrigiu Lila. É bordo açucareiro. Se fizermos um corte na árvore e coletarmos a seiva, depois evaporarmos e filtrarmos, obtemos o xarope de bordo, algo que todos amam. Bonito e incrivelmente doce, com certeza agradaria a todos. A importação de cana-de-açúcar era controlada pelo reino de GRY, onde Lila não estava no momento. Com as taxas absurdamente altas, o império não conseguia comprá-la. Mas o problema não era apenas o preço, os dois países estavam em guerra por territórios costeiros, tornando o conflito ainda mais profundo. Se o império tivesse uma alternativa ao açúcar, poderia vendê-la a um preço elevado, fortalecendo sua economia e tornando o açúcar menos valioso. Eventualmente, poderiam até dominar o reino de Greyjoy. Felizmente, havia muitas árvores de bordo em Tule. Se Lila conseguisse apresentar esse xarope ao imperador naquela noite, sua produção em massa seria viável. Para destacar sua ideia, ela preparou uma sobremesa especial. Dessa vez, Lila tinha certeza de que conseguiria. Ou, pelo menos, esperava que sim. Assim, a garota saiu do quarto e foi ao encontro do homem que a aguardava. Estava deslumbrante e caminhava com confiança em direção a Alex. O duque segurava uma cesta nas mãos. Está tudo pronto, disse ele. Lila agradeceu. Rami viu a cesta e perguntou. Isso é o que você preparou ontem na cozinha? Sim, confirmou Lila. Pedi para servirem de sobremesa no jantar de hoje. De repente, a garota puxou um pedaço do tecido que cobria a cesta e o retirou. Quero apresentar o xarope de bordo através disso, declarou. Rami e os criados olharam para dentro da cesta, surpresos. Macarons? Perguntou Rami, intrigada. Lila sorriu. Transformar o xarope em pó não foi fácil, mas evaporei a umidade até que adquirisse a textura do açúcar. Depois, assei essas pequenas maravilhas. Rami pegou um dos doces e observou atentamente. Eles têm sabor de xarope e morango? Sim, confirmou Lila. E são exatamente isso que trará um novo futuro para o Império. Frutas ligeiramente estragadas podem ser transformadas em creme, além disso, as vitaminas dos morangos são ótimas para a pele, então as outras esposas vão adorar, diz Lila com confiança. Rami comenta que, depois que Lila lhe deu morangos, sua pele melhorou visivelmente e sua acne desapareceu completamente. Lila ficou muito feliz por ter ajudado Rami, mas a garota duvidava que fossem apenas os morangos, pois tudo parecia ter acontecido rápido demais. Lila percebeu que Rami olhava para os macarons que ela havia feito no dia anterior e perguntou se queria provar. Rami ficou eufórica, pois Lila permitiu experimentar algo tão doce quanto macarons. Lila sorriu ao ver que Rami não escondia mais sua curiosidade e, pelo contrário, pedia alegremente para provar o que ela havia preparado. A garota pegou um macaron e começou a saboreá-lo. Desde que Lila chegou ao palácio, Rami reagia da mesma forma a todas as comidas deliciosas, e dessa vez não foi diferente, ela praticamente chorou de emoção. A criada se aproximou de Lila, dizendo que nunca havia comido doces antes e perguntando se havia mesmo açúcar na receita. Lila explicou que usou xarope de bordo, que é doce, mas tem menos calorias que o açúcar e é rico em minerais. Rami deu de ombros, dizendo que não sabia o que eram minerais, mas que aquilo era terrivelmente delicioso. De repente, Lila se aproximou de Alex e perguntou se ele queria experimentar os macarons que ela passou tanto tempo preparando. O homem olhou para os doces e sua expressão fez Lila pensar que ele não gostava da sobremesa. Ainda assim, ele pegou um e deu uma mordida. Lila ficou apreensiva, pois era impossível decifrar a reação do homem, cujo rosto quase nunca demonstrava emoção. De repente, Alex começou a falar de um jeito que fez Lila pensar que algo ruim havia acontecido. Ela prestou atenção, mas não entendeu de imediato. Então, o homem disse, sem rodeios, que nunca pensou ou sequer acreditou que Lila pudesse se tornar imperatriz. Ela ficou chocada. Ele falava de forma tão direta que a deixava desconfortável, mas ela não o interrompeu, apenas continuou ouvindo. Alex continuou, dizendo que Lila era arrogante, sem compaixão e não fazia o menor esforço, em outras palavras, era uma vilã. Além disso, ela foi expulsa do reino e obrigada a se casar com um imperador frio. Mas ele não parou por aí. Alex revelou que, quando recebeu a ordem de se tornar servo dela, achou que sua vida havia acabado.
Cada palavra era como uma facada no coração de Lila, mas ela permaneceu em silêncio, tentando entender o que ele realmente queria dizer. Com o tempo, Lila percebeu que sua antiga versão era, de fato, cruel, chegando ao ponto de usar coerção para confiscar as terras da família de Alex. Então, ele fez uma pausa, preparando-se para dizer algo diretamente a Lila, o que a deixou nervosa, pois não sabia o que esperar. Então, Alex comentou que, ao ver o quanto ela se esforçava para conquistar o príncipe, inclusive cozinhando para agradá-lo e conseguir seu perdão, ele começou a ter esperança. Uma esperança de que talvez as coisas pudessem mudar. Lila ficou surpresa ao ouvir isso. Ela trabalhou duro para conseguir esse reconhecimento e, mesmo que ainda não tivesse conquistado o perdão de Louis, pelo menos conseguiu o de Alex, o que também era importante para ela. Alex sorriu levemente ao perceber que disse tudo o que queria, e então elogiou os doces. Mas fez isso de um jeito tão casual que parecia que ele não havia acabado de admitir que Lila havia mudado. Lila ficou muito feliz ao saber que Alex gostou do que ela preparou. A opinião dele era importante para ela naquele momento. Porém, a atmosfera foi logo quebrada quando Alex comentou que, se ela tivesse se corrigido mais cedo, teria sido melhor. Lila sorriu nervosamente, pensando em como aquele homem podia ser impiedoso, mas, bem, pelo menos ele disse algo positivo em vez de nada. No fim, as coisas poderiam ter sido piores. Por fim, Lila chegou ao palácio de Louis. Ela estava extremamente nervosa, pois queria que tudo ocorresse bem, sem discussões ou escândalos. Em outras palavras, queria que a noite fosse perfeita. Alex caminhava ao lado dela e percebeu sua preocupação. Você estava tão confiante antes. Como pode não estar preparada para esta noite? Questionou ele. Lila concordou que havia se preparado muito bem, mas ainda estava com medo. Ela pediu que os macarrões fossem servidos como sobremesa e ensaiou cuidadosamente a apresentação do xarope de bordo que fizera. Agora, segurava o frasco em suas mãos, esperando que tudo desse certo, que nada atrapalhasse seu plano dessa vez. Alex parou diante da porta e disse que não poderia acompanhá-la além dali. Ele desejou boa sorte, pois temia que as coisas não saíssem como esperavam. Assim que Lila entrou no salão, viu muitas mulheres lindas. Eram as outras esposas de Louis. Estavam todas conversando alegremente. Por um instante, Lila não conseguiu acreditar que eram suas rivais. Elas falavam entre si como se fossem irmãs. Mas, de repente... chamou a atenção de Leia, a garota que incriminou Lila, o que fez com que Lila ficasse com raiva de Louis. Assim que Lila entrou, todos começaram a sussurrar, não sobre qualquer outra pessoa, mas especificamente sobre Lila, que não tinha feito nada de ruim para eles. Mas rivalidade é rivalidade, nada pode ser feito a respeito, e tudo começou por causa de Leia. As 13 consortes imperiais simbolizam os meses de janeiro a dezembro, e cada uma recebe um palácio nomeado de acordo com sua pedra simbólica. Isso significa que todas as esposas presentes no jantar são de um nível hierárquico mais alto do que Lila, a esposa do Palácio Basil. De repente, Leia se levanta de seu assento, fazendo com que Lila tenha várias perguntas que ninguém responderia. Então, Leia diz que pensou que a esposa do Palácio Basil não viria, mas isso era mais uma provocação contra Lila do que uma preocupação genuína. Lila reconheceu Leia porque foi ela quem a incriminou em seu primeiro encontro. A garota não esperava isso, pois Leia parecia tão doce, mas no fim, atraiu. De repente, Leia diz que espera receber favores hoje, pois gostaria de causar uma boa impressão, diferente da última vez. Leia ri de Lila, dizendo que ela teve coragem de aparecer ali. Seu comportamento demonstrava claramente que não estava feliz em vê-la. Na verdade, poderia-se dizer que Leia não estava feliz em ver ninguém ali, apenas a si mesma. Lila suspirou pesadamente, fingindo não entender nada, embora, na realidade, compreendesse tudo e visse claramente como Leia estava agindo. De repente, Lila percebe uma garota que claramente não estava bem. Ela estava extremamente pálida e nem sequer levantava o olhar, perdida em seus próprios pensamentos. Mas isso não significava que eram pensamentos bons. Subitamente, a garota começa a se sentir mal literalmente, não consegue se controlar, o que Lila também nota ao observá-la. Então, a garota se levanta de repente, demonstrando claramente que se sente muito mal e que precisa sair do jantar o mais rápido possível. Lila percebe isso e começa a se preocupar com a garota, que deixa o jantar sem esperar pelo homem pelo qual todos estavam reunidos.
Leia imediatamente percebe que a garota está sofrendo de hipoglicemia. Ela estava tão pálida que parecia ter anemia. De repente, Jenny se levanta de seu assento. Lila entende que precisa ajudar Jenny, que estava se sentindo mal. O Duque percebe que Lila sai do jantar mais cedo, e Alex entende que algo está errado. Alex se aproxima de Lila, perguntando o que aconteceu com ela, já que o jantar estava prestes a começar. O homem tenta impedir Lila, pois o jantar é muito importante para ele e para ela. Lila aponta para Jenny, dizendo que ela não está bem. Então, bem diante dos olhos de Lila, Jenny desmaia. Leia percebe que Jenny precisa urgentemente de ajuda e está prestes a correr até ela, mas, de repente, Alex agarra a mão de Lila, tentando detê-la. Alex pergunta o que Lila pretende fazer, já que o jantar está prestes a começar. Lila entende que Alex tem razão, pois ela veio com um propósito específico. Mas a vida da garota é importante. Ela precisa ajudar. Lila se solta do aperto de Alex e corre até a garota para prestar os primeiros socorros. Alex se aproxima de Lila, que está ajoelhada ao lado do corpo da garota, tentando ajudá-la. Alex diz que os curandeiros devem cuidar disso. Leia pede que ele chame um curandeiro o mais rápido possível, enquanto ela permanece com a garota. O Duque entende o que precisa fazer e corre em busca do curandeiro. Lila agradece a Alex e pede que ele se apresse. Leia percebe que precisa verificar a consciência da garota e pergunta se ela pode ouvi-la. Nenhuma resposta. Lila pergunta se a garota está bem. Ela nota que o peito da garota se move, o que significa que ela está respirando, mas não responde ao chamado de seu marido. De repente, Lila belisca o braço da garota. Uma reação imediata ocorre. Lila vê que a garota abre os olhos em resposta ao estímulo e tenta se afastar. Lila percebe que a garota reage após uma estimulação repetida. Ao olhar para a jovem deitada diante dela, Lila pensa que o desmaio repentino pode ter sido causado por um distúrbio cerebral ou uma convulsão. Mas, de repente, Lila nota as unhas da garota. Subitamente, Lila tira um frasco de xarope de bordo do bolso do vestido, entendendo que isso pode ajudar. Afinal, quando os níveis de açúcar no sangue caem, o nível de consciência também pode diminuir. Isso é mais comum em pacientes com diabetes, mas também ocorre em casos de dietas rigorosas ou distúrbios alimentares. Lila dá à garota o xarope de bordo para beber, pois consumir açúcar pode aumentar a glicose no sangue. E, a julgar pelos sinais de anemia, Lila entende que a garota estava seguindo uma dieta rigorosa. De repente, a garota desperta, sem entender o que está acontecendo. Lila solta um suspiro de alívio, pois realmente era hipoglicemia. A esposa responde que está se sentindo muito melhor. De repente, a garota pergunta a Lila se ela é uma curandeira. Lila nega. Dizendo que é uma das consortes imperiais, de repente a garota se lembrou do jantar. Ela pergunta a Lila se já começou. Sentando-se, Lila explica que a consciência voltou, mas seu corpo ainda não se recuperou completamente, então ela precisa descansar. A esposa do imperador diz que recebeu o palácio de Lápis Lazuli, contando a Lila que foi derrotada na luta pelo título de imperatriz. Seu pai também escreveu uma carta expressando sua grande decepção. A garota queria tanto se tornar mais bonita que até parou de se alimentar normalmente. Lila entende por que a garota está tão preocupada, pois o palácio de Lápis Lazuli é o 12º em antiguidade. Leia, na verdade, vem do 13º palácio mais antigo, o Palácio Basil. Afinal, entre as 3 esposas imperiais, apenas uma se tornará imperatriz, e se Lila não for escolhida, acabará sendo expulsa. Lila até preparou uma sobremesa para o jantar, tentando mudar a situação. De repente, a garota perguntou o nome de sua salvadora, mas antes disso, ela se apresentou como Jenny G. Lila se apresentou, e Jenny ficou surpresa assim que ouviu seu nome. Jenny diz que ouviu falar que a consorte imperial do reino de GRY era uma terrível vilã, então achou que fosse outra pessoa. Leia sorriu, dizendo que sua má reputação realmente não conhecia limites. Jenny diz que hoje percebeu que todos esses rumores são falsos. Lila entende que, embora não possa mudar seu destino, pelo menos conseguiu ajudar Jenny. De repente, um homem se aproxima de Lila e Jenny, perguntando quem era a paciente, seguido por Alex. As garotas olharam para cima e viram um homem perguntando sobre a paciente. Lila se levantou de seu assento e perguntou se ele era um curandeiro. A garota se aproximou de Jenny, dizendo que ela era a paciente que havia desmaiado e apresentava sintomas de hipoglicemia.
Mas, depois que ela ingeriu açúcar, sentiu-se melhor. De repente, o homem perguntou se Lila era uma curandeira. O curandeiro perguntou se não era nada grave. Leia ficou surpresa com essa atitude em relação à paciente e lembrou que Jenny perdeu a consciência devido à hipoglicemia. O curandeiro estava prestes a ir embora quando, de repente, o homem parou e perguntou se Jenny havia se recuperado mesmo sem magia de cura. Então, o curandeiro disse que os curandeiros estavam muito ocupados e que não havia necessidade de chamá-los por algo tão insignificante. Lila nem sabia o que dizer. Ela ficou sem palavras de tanto choque. Lila se perguntou se os curandeiros não deveriam ser como médicos. Mas Lila não sabe o quão diferente a medicina deste mundo é da do Japão. Mesmo que estejam ocupados, eles não podem se comportar assim. E assim o jantar começou. Mas o imperador estava insatisfeito. A mesa parecia lindamente decorada, a comida foi servida, tudo estava delicioso, e as garotas estavam satisfeitas. Apenas o imperador estava descontente, que nem sequer olhava para a comida. Louis percebe que nem todas as esposas imperiais estão presentes no jantar. O imperador nota que 2 esposas estão ausentes, embora devessem estar no jantar. De repente, Leia pergunta a Louis se ele realmente se referia às esposas dos palácios de Lápis Lazuli e Basil. Leia diz que, aparentemente, elas decidiram que sua presença no jantar era inútil. O homem não responde a isso, apenas ignora. De repente, um homem entra, dizendo que trouxe a sobremesa. Eram os macarrões que Lila fez, mas não conseguiu apresentar ao imperador e suas esposas. As garotas ficaram surpresas, perguntando o que era aquilo e quem os preparou. Uma das esposas até perguntou se era comestível. Louis disse que não provaria algo preparado por alguém desconhecido. O imperador ordenou que o homem removesse a sobremesa, e ele obedeceu. A manhã no Palácio Basil não começou bem. Alec suspirou pesadamente, pois entendia por que isso aconteceu. A empregada permaneceu em silêncio, observando Lila e vendo como ela estava abatida. Lila estava triste porque se esforçou tanto para preparar esse jantar, mas ninguém sequer tentou. Eles até devolveram os macarrões. Lila suspirou profundamente, pois nem teve tempo de falar sobre o xarope de bordo. Alex disse que a garota nunca conseguiu participar desse importante jantar. Lila entende que nada pode ser feito sobre isso. Lila simplesmente não podia deixar Jenny sem ajuda, pois ela perdeu a consciência. Mas, pelo menos, foi bom que Lila conseguiu prestar a assistência necessária. Alex disse que estava surpreso, pois pensava que Lila fosse uma pessoa egoísta. A garota não disse nada, apenas sorriu, percebendo que, se ela fosse a mesma Lila de antes, talvez tudo teria acontecido assim. Lila suspirou pesadamente, dizendo que não havia o que fazer, pois o jantar ainda estava acontecendo e Lila ainda tinha xarope de bordo. Então, Lila aproveitaria a próxima oportunidade. O período de colheita do xarope de bordo é muito curto. Lila colheu o suficiente para durar 1 ano. Mas, mesmo que sua apresentação fosse bem-sucedida, a próxima colheita de xarope só seria possível no próximo inverno. Durante esse tempo, Lila precisava pensar em outras opções. Se Lila tivesse beterraba açucareira, tudo seria muito mais fácil. Mas a garota tem mel, embora seja extremamente raro. Provavelmente porque não existem tecnologias de apicultura aqui. De repente, Rami se aproxima de Lila e... Ela pergunta se foi Lila quem nomeou os doces assim, e a empregada diz que sente muito por não ter conseguido prová-los. Lila diz que ainda há muita massa restante, então podem compartilhar com todos. Assim que a empregada ouviu isso, pegou as cestas imediatamente e saiu. Para não ficar muito triste em seu palácio, Leia foi até o jardim. De repente, a garota viu uma silhueta familiar. Era o jardineiro, que estava de costas, ocupado com seu trabalho. O homem perguntou o que a trouxe ao jardim. O homem perguntou novamente sobre os doces, como se não acreditasse no que ouvia. Ele virou-se, dizendo que não aceitaria. A garota suspirou profundamente e se lembrou de sua conversa anterior, que não havia terminado bem. Naquele dia, o jardineiro falou sobre os problemas com o açúcar e a expulsou do jardim. Segurando um macarrão na mão, Lila sorriu, dizendo que não havia veneno nele. Quando ela disse que os macarrões eram deliciosos e doces, o jardineiro finalmente prestou atenção nela. De repente, ele se lembrou de que Lila havia dito que fez aqueles doces com morangos. O jardineiro lembrou-se dos morangos que pensou em jogar fora, mas acabou dando a Lila. Olhando para os doces que ela estendia para ele, ele não disse nada.
Apenas pegou a cesta de macarons em silêncio. Então, o jardineiro disse que ouviu que Lila não conseguiu comparecer ao jantar. Lila perguntou se os rumores já haviam chegado até ele, e o jardineiro confirmou. Lila disse que se sentia desconfortável porque preparou tantos doces, mas tudo deu errado. Ela percebe que, se explicasse o motivo, poderia prejudicar Jenny, e isso era algo que ela não queria. Ela sabia que precisava permanecer em silêncio, pois, para uma esposa imperial, a principal obrigação era dar à luz um herdeiro. Se os boatos sobre a saúde frágil de Jenny se espalhassem, isso seria muito ruim. De repente, Lila disse ao jardineiro que não sabia seu nome. O homem perguntou por que ela queria saber o nome de um simples jardineiro. Lila respondeu que ele foi um benfeitor para ela e que não podia chamá-lo de jardineiro para sempre. O homem suspirou pesadamente e finalmente se apresentou como Alan. A garota estendeu a mão, dizendo que estava feliz em conhecê-lo. Alan olhou para a mão da garota, mas não a apertou. Em vez disso, virou-se e foi embora, dizendo que não tinha intenção de se aproximar de ninguém do reino de Greyjoy. Lila suspirou profundamente, pois aquele mesmo vilão era de um país inimigo. Mas ela não se desanimou, dizendo que voltaria. Por enquanto, ela partiu, pois tudo o que queria fazer era trazer alguns doces para Alan. Assim que a garota se afastou, o homem tirou o chapéu. Louis ficou aliviado por Lila ter ido embora, pois precisava entender algo. Ele pegou um dos macarons da cesta que Lila havia trazido. Olhando para os doces, Louis percebeu que eram os mesmos que ele não provou no jantar. Observando atentamente, ele decidiu que deveria experimentar por conta própria. Louis provou o macaron que Lila trouxe e gostou do sabor, mas não conseguia entender o que ela havia adicionado. Não parecia ser açúcar. O sabor era especial, e ele não conseguia identificá-lo. Ele sabia que Leia havia preparado doces requintados, mas não entendia por que ela não compareceu ao jantar. Louis teria continuado comendo, mas havia apenas um macaron sobrando que ele já havia comido todos os outros. De repente, ele se lembrou de Lila, que havia preparado aqueles doces. Ele prometeu a si mesmo que, da próxima vez que a visse, descobriria o verdadeiro motivo de sua ausência. Dessa vez, Lila voltou ao jardim, mas não estava sozinha. Alex estava com ela. Alex comentou que pensava que Lila só se interessava por frutas e perguntou se ela iria comer as flores. Mas, percebendo o tom rude da pergunta, ele se corrigiu, dizendo que ela poderia apenas admirá-las. Alex lembrou a Lila que ela costumava coletar seiva de todas as árvores que encontrava. De repente, Alex percebeu o jardim ao qual haviam chegado. O Duque comentou que o jardim era muito bonito. Então, Lila viu as pessoas que ela veio encontrar no jardim. Jenny estava com um homem, claramente contando algo interessante para ele. Jenny ficou feliz ao ver Lila e foi até ela e Alex. Após se curvar, Jenny cumprimentou Lila e Alex. Lila agradeceu a Jenny por ter decidido encontrá-la. Jenny disse que nem sabia sobre um lugar tão bonito. Ela estava muito grata a Lila por ter mostrado um lugar tão maravilhoso. Lila continuou a conversar com Jenny depois do jantar, e até sugeriu um encontro ao ar livre, já que o clima estava mais ameno. Leila parecia gostar muito de Jenny, assim como no jardim, e isso agradava Lila. Ela imaginava que, por ser do Palácio de Lazurit, as outras esposas rejeitavam seus convites. Jenny estava muito feliz por poder conversar com Lila. Existem 13 consortes no Império, e cada uma recebe sua própria pedra preciosa. A ordem é determinada de acordo com a hierarquia, mas apenas uma delas se tornará imperatriz. Jenny é a senhora do 12º Palácio de Lazurit, e Lila é do último, o 13º Palácio de Basil. Lila pensava que não merecia atenção. Ela disse que elas também eram rivais na luta pelo título de imperatriz, e que seu marido era um imperador frio e insensível. Mas então Lila afirmou que quanto mais aliados ela tivesse, melhor. Jenny riu e concordou com Lila. Então, Lila e Jenny apertaram as mãos, sorrindo uma para a outra. As meninas não tinham ideia de que alguém mais se aproximaria. Quando Lila viu o olhar surpreso de Jenny, ela virou ligeiramente a cabeça e olhou na direção para a qual Jenny estava olhando. Agora, Lila entendeu por que Jenny estava tão surpresa, o próprio imperador estava diante de Lila, quem não ficaria surpreso? Jenny ficou um pouco assustada por Lila, pois o imperador não a tratava muito bem, e os homens começaram a se preocupar com Lila, pois parecia que o imperador não estava nada feliz com ela. Lila estava chocada por o imperador estar naquele lugar e cumprimentou Louis. Lila começou a se assustar com o jeito como Louis olhava para ela.
Lila perguntou o que o imperador queria saber, mas estava tão apavorada com a pressão que não conseguia dizer nada. Louis disse que o informaram de que ela havia feito a sobremesa, mas então Louis perguntou a Lila por que ela não apareceu ao jantar. Louis precisava descobrir que tipo de sobremesa era, mas Lila estava tão nervosa que não conseguia falar. Louis perguntou se Lila realmente fez essa sobremesa doce. Lila disse que a haviam informado de que Louis não havia experimentado a sobremesa. Louis mentiu, dizendo que não havia provado, mas então perguntou se o açúcar não era importado para o país. De repente, Louis perguntou se Lila havia trazido açúcar de seu reino. Lila percebeu que, se agisse da maneira certa, poderia ser sua chance de apresentar o xarope de bordo, mas sabia que o menor erro poderia fazer com que fosse acusada de conspirar com o inimigo e ser executada. Lila sabia que precisava responder com cuidado. De repente, Jenny interrompeu a conversa entre Lila e Louis, dizendo que era tudo culpa dela. Lila fez um gesto para que Jenny ficasse em silêncio, pois Lila havia feito isso por causa dela. Jenny disse a Louis que desmaiou porque estava mal, e que Lila cuidou dela. Jenny disse que, se alguém deveria ser punido, era ela mesma, mas Louis não disse nada. Louis estava surpreso por Lila não ter comparecido ao jantar porque estava ajudando outra pessoa. Louis olhou para Jenny em silêncio, sem saber o que dizer. De repente, Louis se virou e se afastou, dizendo que não ia punir ninguém e que eles podiam ir embora. Os quatro suspiraram aliviados, pois o problema tinha acabado. Lila observou o homem ir embora, sem entender o que estava acontecendo, mas Lila entendeu uma coisa: Louis era uma pessoa muito solitária. Jenny suspirou pesadamente, dizendo que Louis era sempre tão assustador. Lila concordou com Jenny, acrescentando que o imperador era um homem muito rígido. Jenny disse que estava muito preocupada com seu futuro, pois era do Palácio de Lazurite. Lila disse que, pelo menos, Jenny tinha uma pedra simbólica, e então comentou que ela tinha uma faixa. Jenny começou a se desculpar com Lila, pois não queria ofender. Jenny disse que, quando Lila estava por perto, ela se sentia tão calma. Lila sorriu com isso, feliz por Jenny se sentir confortável com ela. Mas, de repente, Jenny sugeriu que Lila bebesse café, porque suas terras ficavam no leste do império. Mesmo sendo frequentemente atacadas por tribos nômades, também trazem um café muito saboroso. Há muitas tribos nômades no leste do império, então os conflitos lá nunca param. A família G é uma família influente que guarda as terras fronteiriças, sendo dita como tendo um dos exércitos mais poderosos do império. Por isso, Jenny tem um cavaleiro como servo. Lila pegou uma xícara de café em suas mãos e sentiu um aroma tão agradável, enquanto Jenny sorria com isso. Lila agradeceu a Jenny pelo café, dizendo que também preparou uma sobremesa especial só para ela. Alex colocou um prato de sobremesa diante de Jenny, e Jenny perguntou o que era aquilo. Lila explicou que era um cheesecake esfarelado de soja com passas de rum. Lila disse que era bom para Jenny comer alimentos ricos em ferro, pois ela era anêmica. Jenny perguntou novamente sobre a anemia, e Lila confirmou, dizendo que era uma condição em que o sangue ficava com menos saturação. Lila então perguntou a Jenny se ela já Lila perguntou a Jenny se ela estava restringindo sua alimentação, pois esse poderia ser o motivo pelo qual sua saúde havia piorado. Lila disse que usou soja torrada e moída em vez de farinha, então a sobremesa também era baixa em calorias. Jenny não conseguia acreditar que Lila havia feito um cheesecake especialmente para ela, mas Lila pediu que Jenny experimentasse a sobremesa. Jenny obedeceu a Lila e pegou um pequeno pedaço do cheesecake com o garfo. Jenny realmente gostou do cheesecake. Jenny disse que o cheesecake não era apenas doce, mas também macio e úmido, e que as passas com sabor de rum eram incríveis. Jenny disse que antes não gostava de passas, mas que agora estava disposta a comer quantas quisesse. Lila disse que isso era ótimo, porque doces ajudam a aliviar a fadiga e que ela também poderia dar a receita para Jenny. Jenny ficou muito feliz com isso e concordou, pois estava curiosa para saber qual seria o sabor se ela mesma preparasse. Lila explicou que a soja é rica em proteínas e ajuda a fortalecer os músculos. Jenny perguntou novamente se isso era verdade, já que todos que vieram com ela estavam trabalhando tão duro. Jenny disse que ficaria feliz em agradecer a eles, mas de repente um homem deixou cair a chaleira contendo café. Lila e Jenny ficaram assustadas e olharam para o homem.
O servo de Jenny pediu desculpas pelo incidente, dizendo que não havia feito isso de propósito. Lila olhou silenciosamente para o servo de Jenny e percebeu que havia algo errado com ele. De repente, o servo de Jenny começou a se sentir mal. Logo, a própria Jenny percebeu que havia algo errado com William. Assim que William caiu, as garotas imediatamente correram até ele. Então, Jenny, Lila e Alex foram para o quarto onde não estava apenas William, mas também outras pessoas. Jenny sentou-se ao lado da cama de William, preocupada com ele, segurando sua mão. Jenny percebeu que William estava com febre alta e que sua tosse estava piorando. Lila pediu a Jenny que não se preocupasse, pois o curandeiro do palácio era conhecido por suas habilidades excepcionais e com certeza curaria William. Jenny suspirou pesadamente, dizendo que o curandeiro já havia curado completamente as feridas de William com magia antes. Lila perguntou o que havia acontecido. Jenny disse que isso não tinha nada a ver com a situação atual. Naquele dia, os cavaleiros estavam praticando esgrima. William observava os cavaleiros e anunciou que restavam 5 minutos. De repente, William notou uma garota que se aproximou dele. Era Jenny, que desejou um bom dia a William, mas disse que não precisava mais chamá-la de senhorita, insinuando sua posição. William suspirou pesadamente e desviou o olhar, desejando bom dia a Jenny. William era um dos guardas da família Grat que veio com Jenny, e também era seu amigo de infância, sempre preocupado com ela. Mas então ocorreu um infortúnio. Enquanto os cavaleiros treinavam, um deles perdeu o controle da espada. William percebeu que algo estava errado. A espada literalmente voou na direção de Jenny. De repente, Jenny viu sangue. William protegeu Jenny da espada, mas acabou se ferindo. Jenny ficou muito assustada naquele momento e ordenou que chamassem um curandeiro, pois não podia perder seu amigo de infância daquela maneira. Naquele dia, o curandeiro ajudou William a se recuperar. Jenny disse que o curandeiro curou os ferimentos de William naquele dia. Lila tirou uma conclusão da história de Jenny e sugeriu que a ferida poderia ter infeccionado. Lila percebeu que, felizmente, William não apresentava sintomas de tétano. William era jovem e saudável, então, se ela lhe desse antibióticos e garantisse que ele descansasse, William se recuperaria rapidamente. De repente, o curandeiro entrou no quarto para tratar o paciente. O curandeiro disse que foi chamado para cuidar do paciente. Lila reconheceu esse homem. Era aquele mesmo curandeiro. William pediu para que Lila e Jenny se afastassem e não o atrapalhassem. Lila ficou indignada com esse comportamento, pois ela era esposa do imperador. Mas, por mais raro e excepcional que o curandeiro fosse, Lila achava que isso era demais. Jenny pediu a Mark que curasse William rapidamente. Enquanto examinava o servo, Mark observou que já o havia tratado antes. Mark disse que esses eram sintomas comuns. Lila ficou surpresa, pois isso não era verdade. Então, Mark começou a curar William com magia. Assim que Mark terminou, ele disse que agora só restava contar com a sorte. Lila ficou surpresa com isso, pois não se pode simplesmente confiar na sorte. Lila entendeu que confiar na sorte só era relevante para pacientes com doenças crônicas ou idosos. De repente, Lila se aproximou de Mark e perguntou que tipo de magia ele usou. Mark ficou irritado e disse que usou magia de cura. Lila perguntou sobre os componentes da magia e se ele havia eliminado a causa da febre, pois, caso contrário, os sintomas retornariam. Mark disse que William estava tossindo, então ele apenas parou a tosse. Acrescentou que Lila deveria ser grata, pois ele dedicou seu tempo para usar magia de cura. Mark disse que, geralmente, a recuperação do paciente dependia apenas da sorte. Lila percebeu que o tratamento neste mundo era temporário e que eles ainda não tinham ideia sobre germes ou imunidade. Afinal, os curandeiros simplesmente fechavam feridas com magia sem lavá-las ou desinfetá-las, e, se uma infecção começasse, tudo o que restava era esperar pela sorte. Assim, outros pacientes como William sofriam com febre alta. Eles não trocavam os lençóis por vários dias, as janelas não eram abertas para ventilação e o chão não era limpo. Por isso, tudo estava tão sujo. Parecia que os pacientes estavam isolados sem higiene básica. A vida de William estava em perigo. A magia de cura era realmente poderosa, mas aqui o conhecimento correto era necessário. Então, Lila disse a Mark que a causa desses sintomas são as bactérias que entraram na ferida, afinal, o corpo combate a infecção causando inflamação e, por isso, febre e tosse aparecem. Se o tratamento adequado for realizado, o paciente definitivamente se recuperará.
Mas Mark disse que Lila nem sequer é uma curandeira para dizer tais coisas. Lila disse que é enfermeira. Lila disse que não pode deixar as coisas assim. O conhecimento adquirido no Japão ainda estava fresco na memória de Lila, e a garota não conseguia assistir os pacientes sofrerem. Lila pediu a Mark para confiar William a ela, enquanto Alex tentava impedir a garota. Mark ficou surpreso com tamanha audácia de Lila. De repente, Alex ficou na frente de Lila e pediu desculpas pela garota que estava se intrometendo em algo que não era da sua conta. Alex pediu para Lila se recompor, porque agora não era hora de causar cenas desnecessárias. Alex disse que o rapaz precisava garantir o favor do imperador e que ele não deveria interferir no destino do servo de outra esposa do imperador. Alex lembrou Lila de que ela estava na posição mais baixa. Lila entendeu que isso era verdade, pois era a última das 3 esposas e já estava significativamente atrás das outras. Se Lila não se tornasse imperatriz, então seria expulsa e não teria para onde voltar. E Alex também se encontraria em uma situação difícil. Alex perguntou a Lila se ela realmente queria falhar novamente. Lila ficou em silêncio, pensando nas palavras do homem, e disse que poderia simplesmente fechar os olhos para um paciente que estava sofrendo bem na sua frente. Alex ficou chocado com isso, ele nem sabia o que dizer. Jenny também ficou chocada. Mark disse que a garota nem sequer sabia usar magia. Lila entendeu que Mark estava certo, mas ela tinha o conhecimento e as habilidades. Mark ainda assim deu permissão para a garota, mas disse que, se falhasse, ela começaria a chorar e reclamar. Então, Mark informaria pessoalmente ao imperador que a esposa do reino de Gry matou o paciente e exigiria que a garota fosse enviada de volta. Lila entendeu que, se fosse expulsa, não conseguiria sobreviver neste mundo. Mas o paciente também estava lutando por sua vida. A garota disse que não iria recuar e que salvaria o paciente. A manhã começou com a lavagem dos lençóis. A criada perguntou por que deveria lavar os lençóis do hospital, já que isso não dizia respeito ao Palácio Basel. Alex lembrou que ela concordou com isso por causa da sobremesa de Lila. A criada disse que esse prato se chamava iogurte, que a atraiu tanto com seu sabor azedo e doce. Alex suspirou pesadamente, dizendo que a criada era tão ingênua. De repente, Lila apareceu com uma cesta de lençóis, dizendo para eles pendurarem aqueles também. A criada perguntou por que estavam lavando os lençóis. Lila disse que era apenas lavagem, pois a garota usava água quente para desinfetar completamente, já que a limpeza é a chave para a recuperação. A criada entendeu e perguntou se não seria possível usar magia de cura. Lila disse que a magia de cura é maravilhosa, mas enquanto se basear apenas na sorte, não será onipotente. Neste mundo, as pessoas dependem demais da magia de cura, mas não possuem conhecimento básico. Até mesmo encontrar medicamentos aqui é extremamente difícil. Se tivessem conhecimento, poderiam salvar muito mais pacientes. Não há enfermeiros ou assistentes no hospital. Os poucos curandeiros e seus aprendizes trabalham incansavelmente. Se conseguirem provar que é possível ajudar mesmo sem magia, isso ajudará a resolver o problema da escassez de pessoal. Provavelmente, Mark está tão irritado justamente por causa da fadiga constante. Finalmente, os lençóis foram trocados, os pisos estavam limpos como necessário e as janelas estavam abertas para ventilar o quarto. Afinal, um hospital precisa estar limpo. Então, Lila se aproximou de William para verificar sua temperatura. A temperatura não estava diminuindo e a tosse havia piorado ainda mais. Como não há medicamentos, era necessário manter a higiene e fortalecer o sistema imunológico para que o corpo conseguisse lidar sozinho. Mas sem baixar a febre, a condição não melhoraria. Era urgente reduzir a febre. Então, finalmente, Alex apareceu. Lila perguntou se ele trouxe gelo. Alex disse que, nesta época do ano, o gelo só era entregue da casa de gelo e, mesmo que se apressassem, levaria 3 dias. Lila pensou que tinham dispositivos mágicos, mas não possuíam geladeiras, já que havia nevado recentemente. De repente, Alex chamou Lila. Alex disse que precisava se ausentar por um tempo. Lila pediu desculpas por colocar muito trabalho sobre ele e pediu para que descansasse. Alex entendeu que a garota só pensava nos outros, mas será que Lila entendia a situação em que estava? E agora ela dizia que iria curar a todos? Alex suspirou pesadamente, percebendo a situação em que Lila se encontrava. Alex não sabia o que fazer, porque se Lila falhasse, ele também se sentiria mal. Afinal, Alex poderia acabar em uma situação difícil.
Para aliviar a tensão, Lila decidiu sair para uma caminhada, caso contrário, tudo o que fazia era definhar no hospital, e assim, Lila finalmente foi até o jardim. Lila viu que muitas flores já haviam desabrochado. Elas eram tão bonitas. Parecia que Lila estava sentindo falta disso. Lila entendeu que a primavera havia chegado, embora tivesse nevado há pouco tempo. De repente, um jardineiro se aproximou de Lila, dizendo que, se ela viesse ao jardim com tanta frequência, poderia acabar enjoando. Lila disse que o jardim era tão lindo que era impossível não vir. Alan não disse nada e apenas concordou com a garota. O homem comentou que ouviu sobre sua discussão com Mark. Lila disse que queria abaixar a febre do paciente. A garota sabia que Alan entendia bem de plantas e perguntou se ele conhecia alguma erva boa. Alan disse que não sabia e que isso era trabalho de um curandeiro. Lila comentou que parecia que ele não deveria saber mesmo. Lila entendeu que nenhum remédio caseiro era usado ali, pois todos dependiam apenas dos curandeiros. Lila disse que seria bom conseguir um pouco de gelo de algum lugar. Alan perguntou novamente sobre o gelo. Lila explicou que precisava dele para aliviar a condição de um paciente com febre alta. Alan disse que, quando a magia de cura reduz a febre, o corpo esfria e a pessoa imediatamente se sente melhor. Lila disse que provavelmente era algo parecido, já que aplicar gelo também ajudava a aliviar os sintomas causados pela febre. De repente, Alan olhou ao redor e perguntou se ela precisava de gelo, mas pediu que a garota não contasse a ninguém. Lila não entendeu o que estava acontecendo. De repente, Alan estendeu a mão e criou gelo para a garota. Lila ficou surpresa, pois não sabia que um jardineiro poderia ter tais poderes. A garota ficou admirada com a beleza do gelo e não podia acreditar que o jardineiro tinha a mesma magia que Louie. Lila entendeu que, naquele lugar, magia e dispositivos mágicos eram algo comum para todos. Por isso, sem ter magia, Lila se sentia completamente inútil. Depois de terminar de fazer o gelo, Alan colocou-o na cesta de Lila e perguntou se era o suficiente. Lila concordou com o homem. Lila percebeu que, com essa quantidade de gelo, poderia usá-lo não apenas para compressas, mas também para outros propósitos. Lila perguntou se poderia pegar mais gelo, e Alan permitiu. Lila agradeceu e disse que o levaria ao hospital imediatamente. Enquanto isso, Alan tentou descobrir mais sobre a sobremesa que Lila havia lhe dado para experimentar. De repente, Lila parou ao ouvir alguém falando sobre seus doces. Lila sorriu, pois percebeu que Alan havia provado seus macarons. Lila perguntou a Alan se ele gostou dos macarons. Alan disse que sim e queria saber o que eram. Lila disse que ficou feliz com isso e que traria mais na próxima vez. Enquanto isso, Louie percebeu que falhou novamente em descobrir mais sobre o açúcar. E assim, Lila finalmente correu para o hospital. A garota imediatamente começou a preparar uma compressa para William, pois sabia que resfriar as grandes artérias ajudava a reduzir a temperatura com mais eficiência. Lila esperava que isso ajudasse William pelo menos um pouco. Ela pediu que ele avisasse se ficasse frio demais. William agradeceu à garota. William disse que era muito reconfortante. De repente, Lila ouviu a voz de Alex. Alex estava todo desgrenhado e ainda cansado. Lila se aproximou do homem com um pano e perguntou o que havia acontecido e por que ele estava com tanta pressa. Alex disse que não sabia se o que trouxe seria útil, mas trouxe remédios, o que surpreendeu Lila. Ao ver tantos remédios, Lila imediatamente sentiu o cheiro. Ela percebeu que era uma infusão de ervas, pois parecia folhas de chá. Lila perguntou de onde veio, já que pensava que, com a magia de cura, isso não seria necessário. Alex pediu desculpas por sua iniciativa, mas ele estava no mercado de comércio e ouviu que, no Oriente, existia algo chamado medicina. Alex disse que foi vendido por nômades suspeitos, mas decidiu que era melhor do que ver Lila ser exilada. Lila entendeu que, no Oriente, o comércio era ativo por terra. Dizem que quase não há curandeiros no Oriente, então começaram a vender esses remédios. Em países com escassez de curandeiros, os remédios naturalmente encontravam seu lugar. Alex se desculpou, pois sentia que esses remédios talvez não pudessem ser usados. Lila olhou para o rapaz, sem saber o que dizer. Afinal, Alex fez de tudo para encontrá-los. Isso era algo digno de grande respeito. De repente, Lila disse que poderiam usá-los. Alex ficou feliz com isso, pois finalmente havia encontrado uma cura para Lila. Mas Lila disse que havia um problema e pediu que Alex experimentasse um pouco do remédio em sua palma.
Alex decidiu provar o remédio por conta própria. Pelo rosto de Alex, ficou claro que ele não gostou. Mesmo assim, Lila perguntou qual era o gosto. Alex disse que tinha gosto de grama encharcada e um cheiro desagradável. Lila entendeu que, para quem estava experimentando a infusão de ervas pela primeira vez, o gosto e o cheiro podiam ser fortes. Mas dizem que um bom remédio é sempre amargo. No entanto, julgando pela reação de Alex, William, em seu estado atual, definitivamente não conseguiria engolir aquilo. Alex olhou para a garota e percebeu que isso não funcionaria. Lila disse que tudo bem, pois ela faria esse remédio ficar gostoso. Enquanto Lila estava ocupada com assuntos muito importantes, a criada estendia os lençóis. Rami não estava nada feliz com isso, pois queria muito experimentar o iogurte. Mark não entendia o que Lila fazia todos os dias. O homem se lembrou da conversa anterior, onde Lila prometeu que curaria o paciente. Mark se lembrou de como Lila declarou com firmeza que salvaria o paciente, mas ela nunca. Trouxeram curandeiros de fora, e tudo o que Lila faz é limpar e lavar. O curandeiro espera que talvez Lila pense no paciente, que é forçado a suportar esse jogo de curandeiro da esposa do imperador. Mas, de repente, chamam Mark por causa do paciente. No hospital, todos estavam dormindo e descansando. Apenas William continuava doente, com febre. Lila percebeu como William estava mal e correu apressada até ele. Alex seguiu Lila, que corria até o paciente para ver como ele estava. Lila se aproximou de William e o ajudou a se sentar, pois sabia que isso ajudaria com a tosse. William agradeceu, e a garota disse que estava tudo bem, que não precisava se preocupar. Logo, Alex se aproximou de Lila, que estava prestes a mostrar o remédio para William. Lila apresentou a William um parfait de queijo macio. William ficou surpreso que uma sobremesa pudesse ser um remédio. Lila explicou que o iogurte é rico em proteínas e cálcio, além de conter probióticos que melhoram a microflora intestinal. William nunca tinha visto nada parecido e não tinha certeza se o iogurte poderia curá-lo. Mas, ao mesmo tempo, achou o prato muito bonito. Depois de ouvir Lila, William pegou um pouco de iogurte com a colher e provou. Doce, William pensou. Então, percebeu que era azedo e macio, mas com uma textura crocante. Pelo rosto de William, dava para ver que ele realmente gostou do remédio de Lila. Lila explicou que a crocância vinha das migalhas de biscoito e que a acidez do iogurte criava um sabor único, que combinava perfeitamente com os suplementos medicinais. No Oriente, devido à escassez de curandeiros, existe a cultura de consumir remédios de forma alternativa. Lila pensou que, se misturasse os remédios com a comida, seria mais conveniente. Ela esperava que o remédio funcionasse. William agradeceu a Lila, sentindo-se desconfortável pelo fato de a esposa do imperador estar dando tanta atenção a ele. Mas Lila apenas sorriu, dizendo que não havia necessidade de agradecê-la, pois era algo natural. William agradeceu novamente, sorrindo para Lila e dizendo que já começava a se sentir melhor. E, quando William começou a tossir, Lila riu. Ainda assim, Lila estava feliz por William estar melhorando. Alex serviu chá para William e pediu que ele bebesse, pois tinha propriedades antibacterianas que ajudavam a prevenir infecções. William agradeceu a Alex por ter lhe servido chá. As janelas estavam abertas para ventilar o quarto. Jenny se sentou ao lado de William, chorando de felicidade por ele estar melhor. William pediu desculpas a Jenny por tê-la preocupado tanto. Mas Jenny disse que estava tudo bem, que só estava feliz por William finalmente estar se recuperando. Jenny olhou para Lila e a agradeceu, dizendo que nem sabia como retribuir. Lila respondeu que tudo foi graças ao remédio e que estava apenas feliz por ter funcionado. Jenny percebeu como Lila era modesta. Jenny comentou que, todos os dias, fazia o bolo da receita de Lila e o comia. E, graças a isso, sua saúde estava melhorando. Lila ficou surpresa com isso. Até mesmo os sinais da doença estavam desaparecendo. Olhando para Jenny, Lila concluiu que sua recuperação era rápida. E não só Jenny. William também já conseguia ficar de pé. Se Jenny continuasse comendo o cheesecake, logo não restaria nenhum vestígio da doença. Mas não foi só ela. Rami também se recuperou rapidamente. Lila concluiu que os corpos das pessoas neste mundo respondiam bem à dieta. Mas, se era assim, por que não existia uma cultura de medicina tradicional ou o desenvolvimento de remédios? Mesmo com uma magia tão poderosa, se a alimentação causava um efeito tão grande, isso certamente poderia ter sido estudado.
De repente, alguém inesperado entrou no hospital. Lila ficou um pouco surpresa com isso. Assim como Jenny e William, que olharam para o curandeiro. Mark ficou chocado ao ver que William estava, de fato, saudável. William confirmou, dizendo que tudo foi graças a Lila. Porque, se não fosse por Lila, William não teria se recuperado. Lila se aproximou de Mark e disse que não confiou apenas na sorte e na resistência do corpo do paciente. Ela também se concentrou em manter tudo limpo e aliviar os sintomas. Mark ficou chocado e perguntou se isso realmente fazia alguma diferença. Mas Lila explicou que, além disso, ela deu remédios ao paciente. Esse é um método de tratamento usado nos países do Oriente, onde há poucos curandeiros. Mark olhou para o chá e perguntou se Lila realmente o tratou apenas com isso. Mark não acreditava em Lila e disse que William teve apenas sorte, nada mais. Lila sorriu. Era exatamente essa reação que ela esperava. Por isso, Lila prestou o mesmo atendimento a todos os pacientes daquele quarto. E ela não estava mentindo. O menino e o velho estavam saudáveis. Aqueles dois homens também estavam bem. E o último paciente seria o mais saudável de todos naquele hospital. Mark não esperava por esse resultado. Ele sempre confiou apenas na magia e na sorte. O curandeiro não conseguia acreditar no que via. Ele sempre pensou que só poderia ajudar as pessoas por meio da magia. Mas aquilo era impossível. Havia outros pacientes com sintomas semelhantes ali. Se tudo dependesse apenas da sorte, como foi possível que todos se recuperassem? Lila apenas lembrou a Mark que